Então, sejam bem-vindos. É isso aí, meus amiguinhos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Azola, o seu podcast favorito. Se não é, vai passar a ser a partir de hoje. Eu tenho certeza que muita gente está chegando nesse episódio agora, no podcast. Bom, então sejam bem-vindos, mas não deixa de fazer aquele padrão, porque estamos no YouTube, nada muda. Se inscreve, ativa o sininho, deixa um like, comenta e compartilha. Eu chamo que isso é o... Não, na verdade eu não chamo de nada. É o combo dos 5 que você tem que fazer, mano. Tá bom? Se inscreve. Detalhe, quando você se inscreve, o sininho não é ativado. São 2 processos diferentes. Clica, se inscreve. Depois clica de novo para ativar. Coloca em todas as notificações. O like, o comentário e compartilha para pelo menos 1 milhão de pessoas. Se você não tem 1 milhão de pessoas, pode ser uma só. Tá bom? Eu acho que dá para fazer isso aí. E hoje nós estamos recebendo um convidado que com certeza você está pensando assim, uau! Caraca! Pois é, ele veio de longe a brilhantar o nosso podcast aqui. Mas antes de falar dele, eu preciso pedir eu quero dar a oportunidade para você ofertar na casa do Zolinha, tá bom? Vai aparecer na tela com a mágica da edição o zolapix@gmail.com, certo? Com o QR Code, que eu não lembrei de novo de mandar para minha esposa para ela pôr automaticamente na tela, mas isso não faz diferença porque tá aparecendo do mesmo jeito que eu coloquei na edição, tá bom? Você que quiser ajudar o nosso trabalho aqui, porque não é fácil, não é simples e não é de graça, tá bom? Então você pode ajudar a gente também, tá bom? E assim como os nossos parceiros nos ajudam, e eu estou falando do Fantasminha Camarada, que está aparecendo na sua tela, mas eu também faço questão de segurar ele aqui. É o Ghost Note. O convidado tá olhando e falando, o que esse cara tá fazendo? Tá falando. O Ghost Note é este estúdio onde nós estamos aqui. Este é o Ghost Note, localizado na zona leste de São Paulo, próximo ao metrô Vila Matilde. Aqui o Papo de Azola acontece, o Podpax aconteceu durante muito tempo, outros podcasts, vários conteúdos são gerados a partir daqui, já foram gerados sketches, já conteúdo para curso de contrabaixo, muita coisa acontece aqui. E você que de repente quer fazer sua gravação, seu projeto, quer conhecer, quer saber como funciona, ou até mesmo seu podcast, você pode entrar em contato com a gente. E por causa de você ter assistido aqui, através do Papo de Azola, ter conhecido o Ghost Note, você vai entrar em contato comigo no meu Instagram, @andrezola, e eu vou te dar ali o caminho, porque te garanto que o custo-benefício é muito legal, tá bom? Preciso falar também, por último, da Hora do Rock, a horadorock.com.br, também aparece na sua tela aí, o link está na descrição para você clicar e conhecer essa loja que contém várias bandas, vários artigos de bandas cristãs de rock, tá bom? Então, com o cupom AndréZola10, que você está vendo aí, você tem 10% de desconto na sua compra. E você vai achar lá bonés do Bride, por exemplo. Tem um boné do Bride que eu usei no primeiro episódio aí com o Luffy. Esse boné você encontra lá. Camisas do Fruto Sagrado, se você é fã. Se você não é só fã do Rosa de Saron, eu sei que tem muito fã do Rosa de Saron me vendo aqui. Eu sinto isso. Mas você curte Fruto Sagrado, tem canecas, as canecas novas, as camisas novas desse retorno, tem lá, entre outras bandas, tá bom? Então, clica lá, faz a compra, ganha um desconto e é nóis. E é isso. E ele veio de longe, eu estava dizendo, porque ele veio de muitos quilômetros. Nós vamos falar um pouco disso também, vamos falar de Rosa de Saron, vamos falar do seu trabalho Ruínas e entre outras coisas, porque eu estou recebendo aqui com muita alegria Adriano Mota. E aí, mano, tudo bem? Obrigado, mano. Eu que agradeço aí as portas abertas aí, a oportunidade de falar com a galera, com o seu público. Tava aberta mesmo, né? Quando ele chegou, eu tava carregando a TV e ele, opa, cheguei. Tava aberto, bem aberto. Já ajudei já também. Tá. Porque aqui, quem sabe ajuda ao vivo. Massa, o pessoal pensa que nós temos uma mega equipe aqui. Não, rapaz, o negócio aqui é familiar, é nepotismo. Meu filho só não tá aqui porque precisa cuidar da minha filha. Tá trabalhando também, tá vendo? É verdade, não deixa de estar trabalhando para poder a roda girar. Exato. É isso, mano. Isso que legal, cara. Obrigado, velho, pela honra. Eu que agradeço. Vim de longe. Vim longe, de Cachoeira Paulista, dá uns 200 e poucos km. Mas eu aproveitei a vinda, já vim ontem. E já encontrei a família, teve um jantar legal. Um encontro muito inusitado. É porque assim, a família, ela
vai crescendo, né? Uhum. Ela toma rumos diferentes. Inclusive, eu tenho 4 primos com as suas famílias lá no Canadá. Caramba. Então, ontem teve uma configuração de jantar de pessoas na família que foi muito inédito, assim. As pessoas que estavam lá foi muito inédito. Então, foi legal. Já aproveitei, então, a vinda aí, já encontrei a família e tô aqui com a maior alegria. Legal, mano. E a gente tá... Bem, pra quem de repente tá assistindo ou tá ouvindo e não tá pensando, pô, legal, não sei quem é, ou eu acho que eu sei, não sei, tô com uma pulga atrás da orelha, né? Você faz parte da banda. O certo é falar banda de apoio? Como que os músicos que fazem parte se chamam? A galera do trabalho do meio chama de sideman ou músico de apoio, né? Músico de apoio. E aí seria banda de apoio, então. Mas o pessoal lá já fala que eu sou patrimônio do Rosa. Cara, esse mês, né? Esse mês de janeiro de 2023. Tem várias comemorações. E todo janeiro eu comemoro a minha data de aniversário do Rosa. E esse janeiro de 2023 eu tô completando 12 anos. Eu tô entrando no meu 13º ano no Rosa de Saron, cara. Eu nem sabia, hein? Eu chamei ele pra vir aqui em janeiro, nem sabia que tinha nada disso. Então tem várias comemorações, inclusive o aniversário do canal, né? Que eu tô sabendo. Pois é, eu não lembrava. O canal Andrezola, aonde eu esqueci de falar no começo, inclusive, tá? Os cortes desse papo e dos papos desse ano e os outros cortes também dos outros papos, eles estão no canal Andrezola. Link na descrição. E lá também tem alguns reacts, inclusive o react de Ruínas, que é o trabalho do Adriano, com um time absurdamente pesado, que quase não carrega o celular quando você clica no vídeo. Mas depois nós vamos falar um pouco mais disso, que também tá fazendo aniversário a música. Tá fazendo um ano de aniversário. Tá vendo? É muito aniversário, gente. Cara, então é isso. O Sideman, né, que fala? Sideman. Que bonito. O músico de apoio do Rosa já há 13 anos, não à toa, realmente. Tenho que concordar com os caras, é um patrimônio. Mas também tem aí a sua história e nós vamos falar muito disso. Então, só para situar para você que chegou agora. Agora eu queria falar um pouco como quem acompanha aqui o papo já está acostumado. Quando vem alguém de algum lugar diferente, eu gosto de falar do lugar. Eu gosto de falar da logística. Eu já recebi aqui gente que veio do Acre. Eu já recebi gente que... Eu tava falando aqui com o Luffy, ele fez de Los Angeles. Estávamos falando sobre Los Angeles e coisas. Certo. Enfim. Porque o papo é de A a Zola, né? Se fosse para ficar só numa coisa só, a gente falava papo musical, sei lá. Né? Enfim. Cachoeira Paulista, até comentei com você. Nossa, seria bem criativo. Papo de música. Música e conversa. Nossa! Comentei com você, né, que eu morei lá perto de Cachoeira Paulista, em Queluz. Em Queluz, é verdade. Mas eu tava puxando na memória, eu acho que eu não fui pra Cachoeira Paulista. Não Você cheguei passou por lá. Eu devo ter passado com certeza. Próximo, perto. Não, enfim. Você passou na cidade. Porque quando você vem de Queluz para São Paulo, você passa em Cachoeira. O INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele... Mas pela Dutra? Pela Dutra. Ah, tá, sim. Então sim, você com certeza. Passou por lá. A ordem é Queluz, Lavrinhas, Cruzeiro. Aí vem Cruzeiro, não fica na beira da Dutra. Né? Que Cruzeiro é pra dentro. E Lavrinhas também, né? Também. Vai pra dentro. Aí Cachoeira é a primeira cidade, depois de Queluz. Ah, então pela Via Dutra é Cachoeira Paulista, depois Queluz. Pela Dutra. Não, vindo do Rio de Janeiro é Queluz primeiro. Não, é daqui pra lá. Daqui pra lá é Cachoeira e depois Queluz. Ah, entendi. Então, você que de repente passar pela Via Dutra, você vai se situar. É aqui que eles estavam falando e tal. Porque aí é o que o Adriano falou. No meio entre a cidade dele e a cidade onde eu morei, tem ali, pelo menos do lado direito também, né? Ou não? Cruzeiro tá só pro lado de cá? Não, Cruzeiro é só de um lado só. É só de um lado, né? Cachoeira, a única coisa que tem do lado de lá é o INPE. Do lado de cada Dutra é a cidade. Aí a parte do INPE é lá de cá. O INPE eu recebi aqui o Giba de Jesus, mano. Ele é locutor e tal. E ele fala, como um bom locutor, ele fala muito do INPE, né? Não sei o que lá, as condições, não sei o que lá, a fonte, não sei o que lá do INPE. Eu sempre vi ele falar do INPE. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele dá coisas meteorológicas, estudos espaciais e tudo mais. Tá vendo? Você achou que nós só ia falar das coisas bestas? Nós estamos falando do INPE aqui, rapaz.
Não sei, o INPE quis ficar do outro lado, né? Não, a cidade ela foi construída... Na verdade, Cachoeira tem uma história... Tem uma estação lá, não é tombada, mas ela já está toda deteriorada. Existe uma proposta governamental para reconstruir ela, né? Reformá-la. E a cidade foi construída, que a gente chama no bairro da margem esquerda. Só que a linha férrea ela foi feita na margem direita da cidade. Então a cidade evoluiu na margem direita. E aí a Dutra, tudo, veio, construiu. O INPE está do lado oposto, eu acho que é por conta da área, porque eles precisam de muita área para fazer os estudos. Levantar balão, tem muita coisa lá, teste de turbinas, enfim. Muita... O INPE é a instituição do governo que está alocada lá. Tá todo mundo que vem aqui falar, ela precisa de microfone, Enfim. Caramba, que legal, mano. Então, mas eu já fui pra Cruzeiro, que aí Cruzeiro nas internas faz divisa. Isso, Cruzeiro faz divisa com Minas, Rio. Nossa, Cruzeiro. Não, Rio não, mas tá. Rio acho que não. Rio é Queluz. Mas tá bem próximo. E assim, tá aqui em São Paulo. Então, Cruzeiro, quando você vai para sul de Minas, você obrigatoriamente passa por lá. Ou você pode acessar por Lorena também, né? Sentido Piquete. Mas Cruzeiro é uma cidade legal. Minha família toda é de lá. Veio de Minas Gerais. Cruzeiro é maior que Cachoeiro ou não? Bem maior. É bem maior. Bem maior. Eu não lembro agora quantos habitantes tem em Cruzeiro. Acho que na casa de uns 200, 300 mil. Posso estar muito enganado, mas é por aí. 6 dígitos. Agora Cachoeira é 40 mil. Legal. Pra você ter uma noção, você que tá vendo e ouvindo, o Queluz na época acho que tinha 12 mil. Queluz é muito pequeno, cara. É uma cidade pequena. E tanto que a gente, tudo se fazia em Cruzeiro, assim, tudo. Quando você queria ir um pouco mais além, você ia pra Resende. Ali o pessoal... Que aí é o sentido oposto. Que é no Rio. Aí ali Resende já é bem... Agora eu vou te falar, cara, eu não sei se você conhece, aqui em São Paulo, a sede do esquema aqui em São Paulo você já ouviu falar, o Projeto Guri. Que é um projeto de educar crianças e tudo mais. Eu entrei, eu tinha quase que a idade da molecada lá. Eu entrei e eu tinha 18 para 19. E eu dei aula muitos anos. Eu só saí de lá quando eu entrei no Rosa. E uma das cidades que eu dei aula era São José do Barreiro e Arapeí, que é mais para dentro do Vale do Paraíba ainda. Sim. Então você pega o acesso... São José do Barreiro passa por Queluz. Eu pegava Queluz ali, sentido Areias. Isso. E ia para dentro do vale ali. E eram 2 horas de viagem para dentro do negócio. 2 horas para ir. Eu viajava 2 horas indo, dava 3 horas de aula no Projeto Guri em Arapeí e voltava 2 horas. O de viagem eu gastava mais tempo do que dando aula. Eu acho que eu fui para São José do Barreiro também. Não... Segundo o censo de 2020, Cruzeiro tem 82.571. Nossa, eu errei feio então. 82 mil habitantes. De 2020? Caramba, 80 e poucos mil. Não deve ter nascido tanta gente. Então, é uma cidade... Pra gente que é paulistano, é uma cidade minúscula. Mas pra quem morou em Queluz, cara, era uma metrópole. Era uma metrópole, porque Queluz não tinha nada. Não, imagina se nessa época aí tivesse feito aquele shopping em Lorena. Você já foi no shopping Ecovale ali? Não, eu já fui em Lorena, mas... Então fizeram... Assim, o que eu frequentava na região é por causa de igreja. Então eu fui em Areias e em igreja. Fui, acho que São José do Barreiro, em igreja. Em Lorena, fui em igreja. Na época de Lorena, eu tava na Quadrangular. Em Cruzeiro, fui por várias razões. Da Vila Passos ali em Lorena? Na Quadrangular da Vila Passos em Lorena? Não, era... Não sei, talvez. Não lembro. Isso foi... Aí cresceu bastante Queluz, pô. É que isso foi em 2000 pra 2001, mano. Nossa, tem muito tempo. Eu não lembro. 2001 eu fazia Senai em Cruzeiro. Fazia Senai em Cruzeiro. Eu fiz 2 ETEC em Cruzeiro, não passei nenhuma das duas. Mas eu fiz porque minha mãe queria, eu não queria. Isso. Mas se eu falo que eu não passei, as pessoas entenderam, pô. Não, e esse negócio de mãe querer, cara, eu passei por essa situação também. Minha mãe quis que eu fizesse o Senai, prestei. Aí eu passei na prova do Senai de Cruzeiro, aí fiz 1 ano. Mecânico de usinagem.
Um ano. Aí a formatura era um tratorzinho que você tinha que fazer de usinagem. Tá lá em casa até Caramba, hoje. mano. Aí fiz e prestei prova pra seria continuar. Fiz um ano lá e depois seriam 2 anos em Taubaté, seguindo as cidades do Vale do Sim, Paraíba. sim. Você chega em Taubaté, né? E aí eu não passei nessa prova, mas foi bom. Que aí eu vou contar as histórias também que vieram depois desse resultado aí que não deu certo, eu indo pra um caminho, que eu ia seguir o caminho que é o meu primo, aliás, os 2 primos que estão lá no Canadá que seguiram, né? Que é usinagem, modelagem de peças e tudo mais, soldagem, enfim. Entendi. Bem, só para completar a minha história em cruzeiro, né? Meu pai pegou um serviço uma vez de pintura e eu lembro que ele pintou a faculdade, mano, de cruzeiro. Eu nem sei se existe essa faculdade FATEC? ainda. Não sei, mano. Era de educação física? Não sei, mano. Tem muito tempo também. Fez muito tempo. Eu lembro que era uma dona. Mas Era com certeza era ele uma pintou mulher muita a dona. parede, né? Porque uma faculdade é muita coisa. Era muita coisa. Eu cheguei a ajudar, tal, lembro de algumas salas. Você olhava várias assim e não coisas. acabava, né? Eu participei só de uma parte disso aí. Mas enfim. E em Queluz, também no ramo da pintura, meu pai pegou um serviço, a gente chegou a pintar a ponte. A ponte que Sei, passa no Rio Paraíba. Aquela sei. ponte, nós, na época, em 2000, nós que pintamos. Eu e ele. Não é uma equipe, não. Era eu e ele. Que ele pegou no particular, ele não pegou. Os caras da prefeitura ficaram pistola com ele, os funcionários da prefeitura. Sim, né, imagino. assim. Que eles tinham lá o esqueminha deles, quer ficar lá, papapá. Meu pai conseguiu fechar um trampo lá, nós pintamos. Eu lembro que foi toda de branco e nas grades, que é de amarelo, era uma tinta, essas tintas são uma tinta muito especial, que é aquelas que reflete, tipo de asfalto. Que a ideia era refletir e tal, enfim. E entre outras coisas, mano. Mas depois faz muitos anos que eu não vou Em pra lá. Queluz, meu pai, não tem muito tempo atrás, meu pai é engenheiro civil, né? Então tem um supermercado em Queluz que é projeto do meu pai. É o produtor de supermercados. Tá lá em Queluz. Eu não sei se é da sua época. Não deve Provavelmente ser, é por ser mais recente, mas é um projeto dele e tal. Eu inclusive, da pandemia pra cá, descobri essa nova área na minha vida, que é a administração, né? E aí eu olhei o horizonte da administração / engenharia civil, né? Arquitetura, essa praia toda aí. E desde então tá uma loucura a minha vida. Que louco. Se eu não tô enganado, Cachoeira Paulista, onde fica a Canção Nova? Canção Nova. É. Inclusive teve a recente morte do Monsenhor Jonas Habib, né? Que foi um marco na cidade. Uhum. Um marco na cidade, não, um marco na história, né? O Monsenhor, ele praticamente não, ele mudou toda a história da renovação ali com a Canção Nova, com a comunidade Canção Nova. E eu estive lá no velório dele e foi assim uma grande perda, mas ficou o legado e várias pessoas estão seguindo a missão dele aí na comunidade. E a Canção Nova, ela é eu não tenho ideia, ela é tipo um complexo assim, ela tem a área que seria de eventos, de missas e tal, mas também tem a TV. Como é que é a Canção Na verdade, Nova? a Canção Nova tem tudo lá. Tem TV, rádio, tem o pessoal que é a comunidade Vida e a comunidade Aliança. Se eu não eu posso estar muito equivocado aqui na minha fala, igual no número de habitantes, né? Já de vimos Cruzeiro. Que senso, não é o seu... Mas dentro da comunidade tem a comunidade Aliança e tem a comunidade Vida. Então as pessoas elas já trabalham ali também. Então dentro da Canção Nova, no espaço da Canção Nova, já tem o espaço de eventos, que é o Rincão, que é onde o Rosa fez no último dia 30 de dezembro um show lá, o show de virada de ano. E tem também o centro de evangelização, que é muito maior. Lá cabe muitas pessoas. Talvez caibam as 3 cidades de Cruzeiro. Que agora eu sei que é 80, senão eu ia falar que caberia uma. Mas é muita gente que cabe lá. Caramba, mano. E aí você anda lá dentro, lá da chácara, e você já sabe onde tem os estúdios. Tem estúdio, tem auditório para os programas, tem a rádio. É muito legal, é muito bonito. O Rosa gravou os 2 acústicos lá, né?
Não, o Rosa Não. gravou na TV Século XXI, em Valinhos, Tá. né? Como eu tava dizendo. Bem próximo. Valinhos É, e porque é do Cachoeira lado, Paulista, é. pra quem não sabe, é questão de alguns quilômetros só, Só quase 300. tá? Muito bem. Tipo LBV? Se alguém não ouviu a pergunta, eu vou refazer. Canção nova é tipo LBV? LBV. A Carla perguntou. Não sei. Tudo que segue. Não sei. É porque LBV tem. Talvez alguma coisa possa. Eu também tô de fora, também não sei, mas a minha visão é talvez algumas coisas possam ser parecidas. Porque a canção nova, na verdade, ela não representa uma. Eu digo assim, ela não é uma religião. Ela representa uma religião, né? Sim, sim. Mas ela não é a. Mas a LBV basicamente é um. Qual que é a religião da LBV? Não sei. Não, LBV. Agora eu vou ser obrigada a pesquisar. Meu avô era, meu avô. Meu avô. Religião da boa vontade. Sim, meu avô era muito assíduo, assim, não presencialmente, mas ele tinha as coisas do Paiva Neto. Ele tinha umas fitas, umas músicas das bandas da época e tal. Então, livros e tudo mais, assistia as paradas. Então, eu acho que. Uma associação civil de direito privado sem fins econômicos com atuação preponderante na assistência social. Ou não é uma igreja, mas É, tem não um vínculo porque tem um Jesus imenso lá no bagulho deles. Então, não é a mesma coisa. Não. Né? Não. Não é a mesma coisa. Na verdade. Então, rapaz, eu confundia século XX. Porque pra mim, de século alguma. XX. Eu achava Que é era outra meio comunidade católica também, é século XXI, tem a TV e tudo mais. Só que eles estão em Valinhos. Óbvio que tem as ramificações, tem Canção Nova em São Paulo, outras cidades. Mas onde o embrião veio lá de Cachoeira Paulista, na Canção Nova, e a século XXI, Valinhos. Entendi. E você sabe o porquê Cachoeira Paulista? Por que assim, né, não tô aqui, eu já falei que eu morei em Queluz, que era menor ainda, mas a gente pensa assim, poxa, um negócio com uma estrutura tão grande, com um nome tão grande que transcende a bolha, vamos dizer assim, né? Eu sou evangélico, ou cristão, ou crente, ou protestante, ou seja lá como for que as pessoas me chamem, mas a gente conhece, a gente já viu, eu já assisti eventos, já parei para acompanhar, e então transcende, de tão grande que é. E por que a escolha de Cachoeira Paulista, você sabe isso? A escolha não tá na história do Monsenhor Jonas. Mas, inclusive, após a morte do senhor, o Monsenhor Jonas Abib, a Paula, que é da comunidade Canção Nova, ela postou uma foto, ele novo, bem mais novo, e com a galera assim, e bem no começo mesmo. E as pessoas relatam que no começo era tipo não tinha palco, nada. Era um grupo de jovens a fim de levar evangelização. E aí a coisa foi desdobrando. E assim, foi acontecendo. Não teve um planejamento. Como a maioria das coisas que se tornam grandes, elas são assim, né? Começa assim. Agora, eu não sei não saberia te dizer como o Padre Jonas chegou lá em Cachoeira. Uhum. A gente teria que dar uma olhada e tal, mas enfim, ele chegou lá e marcou. Ele mudou tudo ali. Não foi só a parte religiosa da cidade, mas ele mudou a economia da cidade. Né? Imagino. Porque você olha o INPE, que economicamente na cidade movimentava mais. Era um plano de carreira, igual em Cruzeiro é a Máximo, né? Que era um plano de carreira, o jovem entrar lá e tal, e fazer carreira lá dentro. Era o INPE, mas aí veio a Canção Nova. Com a Canção Nova grande, o ramo de hotelaria na cidade cresceu, porque as pessoas vinham para acampar, e aí hotel, pousada, começou a crescer. Tanto uma curiosidade linkada ao Rosa. Eu estreiei no Rosa em janeiro de 2011. O meu primeiro show foi na Canção Nova. E foi lá no centro de evangelização, onde é esse espaço grande, gigante. Eu tremia lotado, porque tava vindo do Acústico 1. E tava no Horizonte Vivo Distante, né? E eu peguei no meio da turnê, não peguei no começo. Minha estreia foi lá. Depois desse show, o Rosa levou acho que 10 ou 11 anos pra retornar a Canção Nova.
Caramba. com o Bruno. Quando o Rosa voltou lá, o Duzinho não tinha voltado lá. O Duzinho é o guitarrista da banda, né? Ele chegou lá e falou assim, como a cidade cresceu. Ele ficou assustado como surgiram pousadas e hotéis lá por conta dessa demanda de pessoas em função da Canção Nova, para visitação, para acampamentos. Tem diversos acampamentos lá. Então movimentou muita coisa, mudou a história de muita gente. Mudou a história da cidade e do Brasil. É legal, né, cara? E aí você olha as pessoas, porque eu convivo com pessoas. Eu tive uma banda lá, inclusive, na Canção Nova. Uma banda Ignis. Lançamos um CD lá em 2012. E aí o Cassiano, que era o vocalista, hoje ele pertence à comunidade, acho que é a comunidade Aliança, se eu não me engano. Mas eu convivo com pessoas diretamente ligadas à Canção Nova, amigos músicos, e eles relatam o quanto mudou a vida deles, né? Espiritualmente, de estar ali naquele espaço, vivendo aquilo lá, né? É muito legal. Imagino, cara. Que doideira. Bem, você já falou aí sobre a sua estreia no Rosa. E como que é obrigado. Como que é a sua caminhada, em resumo, até chegar no Rosa, até chegar no convite que... Eu vou começar contando uma coisa engraçada. Na casa que eu estou na casa de uma tia minha, né? E no Natal do ano passado, ela falou assim, conta a sua história, como é que você fez esse trajeto? Aí eu comecei a contar, mas aí família, muda assunto, não contei. Aí a gente tava almoçando hoje, ela falou, conta a sua história. Não, acabei não contando. Ainda pensei assim, vou contar pra ela agora e provavelmente eu vou contar pro Zola à tarde. Eu falei, agora ela vai poder assistir o podcast. Falar pra ela, tia, dia 20 de janeiro, 20 horas, minha história. Mas assim, eu gosto de contar a minha história porque muitas pessoas acham que o fato de você entrar numa banda grande e tudo é só o fato de você tocar. E não é. São várias conexões, várias coisas que você precisa estar alinhado, né? Junto à Canção Nova, houve um estúdio na cidade, que é o estúdio da Kodimuk, não sei se já ouviu falar. Sim. Kodimuk lançou, inclusive, o próprio Rosa de Saron. Sim. Lançou Anjos de Resgate, que é o Demian Tiguez, a família Tiguez aqui de São Paulo, bem conhecida da galera e tal. Eu toquei no Anjos de Resgate. Antes do Demian entrar, eu toquei 2 anos lá. E na Kodimuk, eu tinha um amigo lá chamado Bruno Espíndola. No meu canal, inclusive, tem um vídeo com ele batendo um papo contando essa história. Porque tudo que eu vivo hoje na música é graças a esse cara. Porque ele fez a ponte. Então a gente se conhecia por galera, amigos assim, de tocar em banda, de escola, não sei o que. Ele me via tocar e eu era muito fominha. Eu era muito fominha de guitarra e tal. Então eu fazia solos rápidos e aquela coisa toda. E aí ele falou, nossa, o Adreninho toca, não sei o que, e a gente foi ganhando amizade e tal. E aí eu já era fã do Rosa. O Rosa tava entrando no estúdio para gravar Casa dos Espelhos, que é o segundo álbum com o Guilherme, em 2005. Engraçado que eu lembro o ano, né? Eu ando certinho. Mas quando tem essa coisa de álbum, eu também sou muito assim, porque eu me baseio muito em algumas coisas e muitos relacionados a álbuns. Inclusive, nessa época, foi quando a Oficina lançou Além do que os Olhos Podem Ver, exatamente, que eu emprestei pros caras o meu CD. E eu era fã do Rosa também, só que eu falei, não, mas eu sou fã da Oficina, não dá pra dar pro CD. Aí eu ficava cobrando o Lerão, né? Falei, Lerão, CD lá, pô, traz aí. Porque eles saíam de Campinas e ia gravar o álbum lá em Cachoeira Paulista, nesse estúdio da Kodimuk. E aí o Bruno era Só que aí o rolê depois ficou pra mim, que eu saio de Cachoeira toda vez e vou pra Campinas. Aí o Bruno, sendo meu amigo, sabendo que eu admirava o Rosa, gostava e tal, ele falou, pô, os caras vão gravar um álbum aí, você não quer vir aqui e tal? Eu falei, pô, vou. Eu ficava no estúdio quietinho, cara. Vendo os caras gravando e tal. Nisso aí, virei amigo dos caras. Isso em 2005. Paralelamente a isso, eu entrei também comecei a tocar com o Netinho, que era um cantor da gravadora, que acabou depois virando essa banda que eu comentei com você, depois trocou vocalista, enfim, mas
Eu tive esse trabalho, essa vertente de trabalho ali, que trouxeram outros trabalhos, né? Uhum. Mas em 2005 eu conheci o pessoal do Rosa. Aí eu tive a minha história gravei disco. Em 2007 eu gravei disco com a minha banda, tudo dentro da Condimuc. Toquei em muitos eventos religiosos, né? Mais no nicho católico. Uhum. Quando foi em 2010, 5 anos depois, o Dakota, que era o guitarrista de apoio do Rosa, porque o Rosa já tinha gravado Acústico 1, eu fui na gravação do DVD, como plateia, assisti, porque eu tava indo pro show do Anjo de Resgate. Olha as conexões. Eu estava indo pro show do Anjo de Resgate. Fazer um show, aí o Anjos parou ali em Valinhos, eu vi o show, a gente foi fazer viu o DVD e fomos fazer o show. Quando é em 2010, já era a gravação ao DVD, a turnê do Horizonte Vivo Distante, o Duzinho me liga. Falou, Mota, isso foi, sei lá, em outubro. Ô Mota, você não tá afim de fazer um final de semana com a gente, não? Porque, pô, a gente tá sem o guita aqui de apoio nosso e tal. Eu falei, pô, faço, cara. Aí fechei um final de semana. E naquela época a agenda era muito bombada, assim, tipo, coisa de 12. Porque janeiro, normalmente, pra quem é de evento, sabe disso. Janeiro normalmente é um mês mais fraco. Até o carnaval, assim, é um mês mais tranquilo. Mas naquela época tava já muitas datas no Rosa. Consequência do boom do acústico. Uhum. Aí beleza, aí eu fechei com o Duzinho um final de semana. Aí o Duzinho passou uns dias, ele me liga de novo. Falou, Mota, tem um outro final de semana aqui, cara. Você não topa fazer? E tipo, já tinha fechado 3, sexta, domingo. Era um bom próximo, fechou. Aí beleza. Aí você sabe disso, que a galera do setor é o comentário de corredor, né? Aí comentou, aí chegou pra mim que o Dakota tinha saído. Só que o Duzinho não me falou. Aí foi a ousadia, né? O Duzinho me ligou a terceira, falou, Mota, você não faz o terceiro final de semana de janeiro? Ou o quarto final de semana? Aí eu virei pra ele e falei, Du, você tá precisando de um guita aí? Fixo? Eu pego pra você, cara. Eu faço aí contigo e topo esse... Aí eu lembro ele falou assim, é mesmo? É mesmo? Pô, rapaz, então vamos, então. Não é que eu tô mesmo, rapaz? Aí ele falou assim, vem pra Campinas, então a gente conversa. Aí eu fui pra Campinas. Aí ele me passou o repertório, me passou os arranjos, alinhou em relação a como é a logística e tudo mais. E aí eu estreiei o show na Canção Nova. Estreiei em casa, já subi no ano, já fiz um monte de show já. E dali pra frente, 12 anos. E depois eu descobri, depois ele me explicou o porquê. Ele e o Guilherme contaram que ele não chegou ofertando direto assim, porque eles tinham uma preocupação, porque eu já tocava numa banda. E eles tinham essa preocupação de causar um pensamento de falar, não, eu tô pegando o cara aqui pra mim. Caramba, que legal, olha o cuidado deles, né? Então, e aí eu já tinha conversado com o pessoal da minha banda também. Falei, o Rosa tá aí, tá me ligando, tal, eu vou. E aconteceu o que aconteceu e tô aí até hoje, graças a Deus. Que demais, caramba. Você como sideman, você participa de alguma gravação? Dos DVDs, que foram 2 até hoje. Só de DVD. Foi o DVD que eu participei o Latitude e Longitude, em BH, em 2013, e 2015 o Acústico 2. Os DVDs eu tenho todos, eu não tenho... Não, sim, todos os... Tem um que foi meio que de coletânea aí que eu não tenho. O Essencial. Né? Esse eu não tenho, não. Mas todos os outros. Que agora também não tem mais DVD, né? Quem fez DVD fez. Agora você faz um show ao vivo e disponibiliza. Mas eu acho isso muito triste, mano. Porque os negócios no YouTube lá é tudo largado lá. Aí você quer ver o negócio inteiro, não dá pra ver, fica tudo cortado. Exatamente. Faixa. Bom, e aí quem não tem assinatura vai ver nas propagandas no meio e tal. Putz, mano, eu acho isso triste, mas enfim. Inclusive foi o que eu falei até com o Jeff do G3 lá. Eu falei, cara, lança esse negócio físico, mano. Pelo amor de Deus, lança, nem que seja, vai fazendo uns testes. Ó, vamos lançar, X aqui. Se a demanda, se vier embora tudo... A gente vai, né? Não precisa fazer um negócio absurdo. Essa turnê Essencial, inclusive, tem a mão do Jeff. Jeff que fez a turnê, né? Ah, legal. Acho que eu vi ele em algum lugar. Eu vi ele falando sobre isso.
Não, é verdade, verdade. Ele comentou, e se bobear, deve ter comentado até aqui. Acho que foi aqui mesmo. Eu não lembro. Foi aqui mesmo. Ele comentou. Então, eu foi compraria, aqui. cara. Eu compraria, porque eu acho diferente, mano. Eu acho diferente você ter o negócio, assim. Mas o Rosa, o legal é que ele... Principalmente pra quem já tem. Então, mas o Rosa, ele tem esse cuidado. Quando lança, por exemplo, lançou o último agora, o Baile das Máscaras. Uhum. Eles fizeram... O Rosa fez um lançamento para colecionador. Isso é legal. Pô. Isso é legal. Então, continua fazendo essa manutenção aí para pessoas que fazem questão de ter a mídia física, né? E a galera das antigas, até a galera nova, tem uma galera nova que gosta de ter as... Até para autografar, né? Levar pro artista autografar. Isso é legal. É bacana. Eu também acho. Mas eu sinto também a questão de não ter Você fala assim, pô, vamos gravar um DVD. Não, na verdade, é uma live hoje, né? Que você grava um show e disponibiliza na internet. É claro que acho que varia sobre o nível de produção. Sim. Certo? Mas é que você falar DVD, quando a gente que viveu o DVD, a gente entende, não precisa explicar. Uhum. Se você vai falar, vou fazer uma live. Não, mas é uma live pra não sei o que, é uma live... Você pega na pandemia, tinha tudo cada tipo de live. Tinha lives absurdas, tinha lives que acho que a ideia era que fosse absurda, mas não deu muito certo, às vezes saía meio falhado. Teve live da Marília Mendonça sentada no sofá cantando. Mas você não teve uma sensação que em 2020, quando estourou a pandemia, os artistas que estavam acima lá no topo lá, teve uma certa... Vou fazer uma live maior do que a do coleguinha. Tipo assim, aí você só via live eu acho monstruosa. Querendo ou não. Hã? Gustavo. Não, eu acho que tem isso, mano. Tem isso e... Não dá pra dizer que seja... Virou uma disputa de marca, na verdade. Como começou muita marca a colocar dinheiro... Isso que eu ia falar. Talvez não seja necessariamente, ou nem um pouco, partindo do artista, né? Talvez o artista não quer, pô, mano, é meu irmão, meu brother, nós temos nosso público, tá tudo bem, mas aí entra os caras por trás que quer fazer, aí as marcas que quer aparecer, não, a gente precisa fazer um negócio, aí a proporção tem que ficar diferente. E, pô, a gente já viu, você tem DVD dos caras em navio, é DVD em ilha, DVD nos parques bizarros, negócios. Você fala, meu Deus do céu, pra onde esse povo vai? Dentro de uma bolha andando em cima da água. Mano, não tem mais limites para o ser humano, velho. Que absurdo. E ao mesmo tempo, você tem coisas que talvez não sejam extraordinárias, mas o artista em si é o suficiente. Comentei com um amigo... ou foi com a minha esposa, não lembro, sobre o DDG do Oficina, né? E quem adora, que eu sempre falo da Oficina, vai ficar, sempre fez da Oficina. Desculpa se os caras têm trabalhos pra gente usar de parâmetro, não tenho culpa. Mas quando saiu aquele DVD, uma das coisas que eu pensei depois é assim, falei, eu quero ver o próximo. Como que eles vão fazer um negócio mais absurdo que aquele, em termos de ideia de local, que foi um lugar totalmente fora, né? Não foi uma casa, não foi um... Eles fizeram... Eles montaram no meio do nada o negócio. E com a ideia, a câmera que vem de trás. Naquela época, aquele monte de câmera absurda na frente, né? Na frente, que era fazendo uma tecnologia aquela, extraordinária pra época já. Eu falei, mano, o que eles vão fazer? Aí eles vêm agora e gravam na Audio Clube, que é uma baita casa, mas é o padrão. É uma casa de show que tá recebendo, uns LEDzinhos atrás. Só que é aí que você fala assim, mano, o que aconteceu, o movimento que rolou, isso é o que de melhor eles podem oferecer. Então, que eu quero dizer, a gente tava falando aqui de lives, acho que teve muito live de sertanejo na pandemia, Sim. que teve essas configurações, né? Dos caras fazem. Aí começa na beira da piscina, daqui a pouco vai pra beira do mar, daqui a pouco não podia, na pandemia não podia, mas... lembrei da live do Belo, né? A live do Belo tava meio molhada, né? Putz, a live do Belo tava molhada. É porque eu falei na beira da piscina. Não, só não fez um negócio, enfim. Mas cheio de marca lá. Cheio de marca. Então, por isso que eu tô falando. A marca chega e fala assim, nós vamos fazer entendeu? Enfim, aí você, usando os sertanejos como referência, pega, um Chitãozinho de Chororó. Chitãozinho de Chororó. Claro que você espera um negócio monstruoso.
Mas se não for monstruoso, não vai ser super da hora do mesmo jeito, porque os caras transcendem essas coisas. É. Não precisa ter uma mega estrutura, cara, porque eles já Voz são e os violão caras, ali, entendeu? tocando ali. É. Quando eu digo que deixei... Talvez seja legal, o cara no sofá da casa dele. É. Os caras sentados no sofá da casa dele, você vai falar: caramba, os caras no sofá deles, mano. Que... Pronto, é o suficiente. É só. Ah, você falou Chitãozinho Choró. Sandy fez isso, né? Uma live dentro do estúdio dela Dentro lá. do estúdio, Tranquilo. Simples. Mas também. Mas também tinha vindo de uma turnê também, né? Aquela turnê. Não precisava de muita coisa ali. E o legal é que o clima dessa live foi um clima meio de ensaio aberto. É. Isso que foi legal. Tipo assim, ó. Tudo bem. Ih, errou ali. Ah, não sei o que tal. Tipo, isso eu achei muito legal. Acho que o público gosta dessa quebra de protocolo. Não vou falar quebra de quarta parede, porque não é teatro, né? Mas essa quebra de protocolo. Tipo, o artista entrega um baita trabalho, mas ele é humano. Tem erro também, tem... Beleza, não era essa música, era outra. Tá tudo bem, gente. Somos nós aqui, ó. Tá tudo certo. É engraçado você tá falando isso aí, porque o Bruno, às vezes, o Pedro, o produtor, fala no fone dele. Aí, às vezes, ele confunde, ele tá falando com a galera, o Pedro tá falando aqui no ouvido, aí ele dá aquela bugada, aí ele fala assim, não, pera aí, repete voz da consciência. Então ele já assumiu, já. Não, tem um cara falando pra mim aqui que eu tô falando pra vocês. Isso. É? Eu gosto disso. Aliás, eu trabalho muito melhor assim. Eu não... Quando eu tenho alguma situação, que nem ela falou aqui, ó, a voz tá abafando aqui, eu não vou... não, mas ó, deu ruim aqui, ó. Pronto. Tal. Com mais naturalidade. É assim que eu funciono. Porque se eu não funcionar dessa forma, tem coisa que me quebra. Uhum. Então talvez o Bruno possa ser esse cara, talvez. Se ele vai, tipo, tentar fingir que... todo mundo vai ver que aconteceu alguma coisa. Então é melhor ele falar assim, opa, o que foi? Pronto. A galera não vai ficar com aquela coisa de não, cara, até porque pra um fã do Rosa, o Rosa é tudo, velho. Não importa se deu um negócio errado, se alguém precisou falar... Tá tudo Falando bem. nisso, sobre dar errado, eu vou falar sobre dar certo, cara. Esse show que eu comentei do dia 30 de dezembro, na Canção Nova, foi um dos melhores shows do Rosa que eu já fiz, assim, cara. É mesmo. E, assim, lotado, e pensa numa coisa que correu tudo certinho, cara. É mesmo. Tudo certinho. Foi lindo, cara, foi lindo. A gente saiu emocionado. Teve a homenagem também pro Monsenhor, né? A gente pegou a voz dele isolada, o Bruno colocou no clique e tocou voz e violão com o Monsenhor cantando no áudio. Então a galera da comunidade, mas o show todo foi legal, o pacote inteiro foi legal. A gente teve uma boa sensação saindo de lá. Então, e muito disso aí que você tá falando, não teve esse lance. É óbvio que a gente faz um roteiro. Tem um roteiro, um repertório. Você segue, aqui tem a fala, tem boa noite, vamos tirar foto, óbvio. Mas não tem aquele decoro, né? Não, aqui, não sei o que. Não, mas se tiver, enroscou um cabo. Nossa, pessoal, pera aí, eu vou pegar um cabo aqui. É uma coisa natural, né? É uma coisa natural. Falando um pouco mais... Como que foi o DVD ali, Você participou, que você falou do Horizonte Vivo Distante? O Horizonte não, o Latitude. Latitude e Longitude, eu sempre confundo esses dois, mano. Não sei por quê. Mas eu queria falar bastante do Acústico 2, mano. Porque esse DVD ficou muito bom. E quando eu digo isso, não é que os outros não foram bons, mas aquele DVD ficou muito especial, mano. Porque, o cenário, né? Principalmente porque tem aquela coisa assim, pô... O Rosa, acho que... Talvez tenha, mas eu não lembro de uma banda a nível nacional que tenha 2 acústicos. Deve ter talvez uma ou outra. Bem observado. Não é puxando na comum. memória aqui, não é comum. Não vem. Então já se vê o tamanho da história dos caras que podem fazer. E aliás, eu sou um dos poucos que eu vejo citar isso. Talvez eu não digo isso com nenhum sentimento. Mas é porque eu guardei essa informação. Em algum momento eles falaram que o projeto são 3 acústicos. Uhum. Então, quando o Bruno entrou, eu falei assim, caraca, eu já tô imaginando as músicas no acústico com ele, velho. Eu já tô imaginando os Mirias, estrelas, as paradas todas no acústico, eu já tô falando, cara, esse acústico vai ficar muito bom. E aí o 2, mano, ele vem
E ficou muito... Acho que até pelas épocas serem diferentes, as estruturas, acho que tudo que se melhorou, né, com o tempo de Rosa, em vários aspectos, tanto a banda, financeiramente, estrutura, equipe, seja lá o que for, tudo tende a melhorar. Então, o resultado acho que foi magnífico. Como foi pra você aquela experiência? Tem alguma coisa que você possa revelar aqui, de repente? Revelo, claro. O legal do DVD é que ele passa uma sensação mais de orgânico, né? Diferente do Latitude, que tem LED, tem aquela interação no LED, aquela coisa mais tecnológica, Sim. tinha uma trave de gol, e o acústico não. Ele é mais ali orgânico, com cenário, várias referências, que eu não vou lembrar agora quais foram, mas o Guilherme deixou várias referências ali, uns pitacos ali, bota aqui uma coisinha aqui, tem umas referências e as ali. Roupas, né? Foi tudo, roupa de época. Tudo, eu lembro... tudo casado, né, mano? Eu lembro que o Grevão ligou, porque o Grevão que cuida dessa parte. Cara, porque assim, o Rosa, olhando de forma geral, até como empresa, é muito legal de se ver assim e aprender com os caras, porque cada um cuida de um setor. Né? E o Grevão, ele cuida dessa parte de contato com a equipe, de logística, de equipamento, de fechar, não sei o que, aquela coisa toda, né? Mais na ponta da linha em relação à execução dessas coisas. E eu lembro que falei, ô Mota, vem você e o Elinho. O Elinho é o cara que tá do meu lado no DVD, que ele é de Lorena, e é um brotherzaço, que inclusive tá tocando com a Luana Camará. Ah, é? É. Caramba. Atualmente ele toca com ela. Que louco. Você vê que tudo... Luana teve aqui. E aí ele ligou pra falar, vem aqui em São Paulo, vamos lá em São Paulo que nós vamos fazer um teste de figurino. Falei, beleza, né? Aí quando a gente chegou aqui, aí a figurinista já chegou, já toma, experimenta essas roupas aqui e vê se serve. Aí a gente vestiu, né, cara? E, eu não falei nada, né? Aí eu vestindo aquela roupa de época e tal, aí beleza, eu falei, essa aqui e tal. Cara, mas aquilo ficou com a pulga atrás, porque eu não sabia como ia ser o DVD. Entendeu? Eu achei que ia ser uma parada mais solta. Tipo assim, um esporte fino e tal. Não tava pensando que... Se você reparar, até o pessoal do Back in Vogue tá com guarda-chuvinha de época. Sim, muito Aí legal. eu lembro que eu liguei pro Grevão uma semana depois, que eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, Grevão... Isso. É isso aí mesmo. É isso mesmo. Eu tô um pouquinho mais pra cá. Mais pra esse ladinho aqui. Tem o pessoal de cordas ali, aí tá eu e o Elinho. Nessa cena provavelmente não vai estar. Mas você pode prestar atenção que os quatro eles estão mais livres, mais dentro do contexto, mas o restante tá todo mundo dentro da proposta do cenário, fiel, assim. E eu liguei pro Grevão, falei, Grevão... E o Du com o chapéu, com o boné. Com o capzinho dele. O bonezinho que não tem como, não larga. E eu liguei pro Grevão, falei, Grevão, deixa eu perguntar pra você, cara. Bem assim, né? A roupa do acústico é aquela mesmo que a gente... É, aquela mesmo. Não tem como a gente levar uma. Ele falou, não, Mota, tem o cenário, tem uma proposta. Eu falei, tá. Aí eu falei, agora eu entendi. E se você olhar, e eu vou falar pra você, cara, uma das coisas, eu posso até dizer que foi uma coisinha irritante na turnê. Porque teve a turnê, teve 2 anos, né? Gravamos 2015, 16 e 17, turnê do acústico. 2 anos de... 2 anos. E a gente tinha que tocar com a roupa. Ah, é? Com a roupa. É isso mesmo, que delícia. Cara, você imagina, porque assim, ó, óbvio que não são todos os shows, mas teve shows do Rosa que a logística foi tão bizarra que a gente chegou e ajudou a galera da Luz a montar, porque não ia dar tempo de fazer o show. Então, assim, acabou o show. Não, a gente, sobre a lavagem, a gente tinha vários kits, né? Não era uma roupa, né? A gente tinha trocas. Se eu não me engano, eu tinha 3 trocas. Então, pegava um final de semana, que era raro, pegava um final de semana de 4, 5 shows, uma ou duas repetia, mas estava ali, trocando. Legal. Mas era complicado porque, assim, você vinha, tá certo que às vezes tinha tempo, você passava o som, ia pro hotel, tomava um banho, se preparava e ia pro show. Tinha dia que você passava o som e já tocava. Então a gente passava o som com a roupa que você tava vindo de viagem, às vezes de outro show, corria, mudava a roupa, tocava,
E na hora de ir embora tinha que desmontar as coisas. Tipo, guardar equipamento e tal. Porque só os meninos, os 4 da banda, que iam lá dar atenção pra galera e tal. sim. Porque Uhum. eles são os 4 da protocolo. banda. Agora a gente é da equipe, a gente vai lá desmontar as coisas, normal. E aí você tinha que desmontar o figurino. Cara, isso aí era uma coisa irritante. Mas a gente fazia. Tinha gás pra caramba. Que doideira, mano. Mas ficou muito legal, ficou muito bonito. Agora Os arranjos também. sobre revelação. Eu vou falar aqui que já tá na internet, inclusive. Em algum lugar do Zinho já falou disso. Uhum. A ideia do acústico 1, acústico 2/3 e o acústico 3/3, que você falou que já viu também. Sim. Mas o Duzinho até eu vi brincou. Vai ter o 4/4, 5/5. Eles antigamente tinham um plano. Um plano para executar e falar, não, aqui a gente finda e tal. Aí depois mudou, a ideia mudou, atualizaram as ideias e falaram, não, agora a gente vai fazer até quando Deus permitir. Né? Então, na permissão de Deus, vai fazendo o acústico 3, o acústico 4. O que é de logística, até para vocês terem um termômetro aí, é assim, para você fazer um acústico, você precisa ter uma quantidade de trabalhos que você consiga colocar hits dentro do DVD. Sim. Que você consiga no formato acústico, né? Se você prestar atenção, o acústico 1, ele juntou tudo que tinha dali para trás de elétrico e botou, acho que algumas inéditas. O acústico 2, o acústico 2, a mesma coisa. Pegou o que foi entre o acústico 1 e o acústico 2, nova roupagem, e botou alguma inédita ali, que é Delvero, Incompletude. Então, o Rosa, se você parar pra pensar, já está caminhando, né? Já tem o Lunação, o Baile das Máscaras. E o que eu posso adiantar é que em 2023 a banda completa 35 anos. Então, provavelmente, a banda vai modificar alguma coisa aí. Alguma coisa na turnê, algum trabalho. Não vai deixar, acredito eu, deixar passar em branco 35 anos de história. O Rosa é uma banda que produz muito, né, meu? Produz. Eu acho que eles... Eu vejo dessa forma, assim. Eles não deixam os fãs... Tipo, ai meu Deus, caramba. Não, mano, tá... Quando você piscou, já tem coisa nova, já tem coisa acontecendo. Acho que eles sempre foram assim, né? A gente tem a prova disso que o último show do Guilherme foi dia 10 de fevereiro de 2019. Dia 8 de março, tinha um clipe já com o novo vocalista, que é o A Fênix. Sim, em um mês, você vê que os caras, em um mês, eles viraram tudo. Óbvio que a parte burocrática, nos bastidores, teve desdobramentos e tudo, mas em um mês, pra galera que assiste a banda, que acompanha a banda, foi um delay de um mês, cara. Que a gente fez 16 shows da turnê de despedida do Gui, que foi em janeiro e fevereiro, pegou até dia 10 de fevereiro, que foi muito legal, foi uma experiência muito legal, muito massa isso aí. E aí, a gente finalizamos aqui em São Paulo, não lembro o nome da casa. E aí, no dia 8 de março de 2019... Não foi no Carioca, não? Não, foi faz bastante Não, foi uma casa maior. Com ingresso esgotado, inclusive. Né? Eu não lembro. Se eu não me engano, a Oficina já tocou lá também. Mas eu não vou lembrar agora. Depois, deixa nos comentários. Se você lembrar o nome da casa. Aí o Rosa já estava estreando com o Bruno, dia 8 de março. Então você viu que, imagina, eu, como fã, óbvio que tem a parte do trampo, né? Você tá ali trabalhando e tal. Teve esse um mês, mas teve também 16 shows em um mês, né? Então, tranquilo. Mas como fã, você olha e fala, pô, só teve um mês, já estreou. E assim, pra mim, vamos pegar um top 5, a Fênix tá ali. Pra mim é um dos clipes mais incríveis do Rosa. Eu também acho, mano. Na hora que desfoca, nasce uma rosa outra vez, vem desfocando o Bruno, pelo amor de Deus, cara. Aquilo é sensacional, mano. A sacada da música com a ideia que o clipe trouxe, né? De trazer o mistério. Eu achei isso muito legal, né? Trazer o mistério dentro do clipe. Porque até então já era um mistério.
Beleza. Você Nossa, mas teve clicou. especulação, hein? É? Nossa. Sempre tem, né? Nossa, Deus do céu. Teve, cara. Eu acho que eu nunca vi, cara, pessoalmente. Eu nunca vivi isso, cara. Mas teve muito. Eu mesmo especulei muita coisa. É mesmo? É. Eu jamais imaginaria o Bruno. Porque Você eu não conhecia ele? Não conheci. Aí quando começou uns rumores e tal, o assim... Du já falou como que foi, né? Foi uma parada que ele viu na internet, um trampo dele, um vídeo. Não, na verdade, você vê que tudo é conectado, né? Uhum. O Marcelo Duarte, que é o tecladista do Anjo Resgate, Uhum. tem um amigo em comum com o Bruno, se eu não me engano. Hum. E aí eu acho que eles conversaram. E aí o Marcelo falou com o Duzinho. Duzinho, tem um cara aqui de Araraquara, escuta aí. E aí o Marcelo meio que mandou pro Duzinho. E aí... Que ele já tinha que foi o álbum. Um Dia. A música Um Dia. Sim. Que aí marcou os caras, né? É aí entra o que eu falei. Aí quando eu ouve e tal, e ele fala assim, caramba. Eu lembro de ter visto alguma coisa do falar assim, tipo... Eu já tinha certeza que era ele, só que eu tinha que falar pros caras isso. Eu tinha que falar com eles. Convencê-los. Tipo... que louco. E tem uma parada muito, assim... Que a gente cristão, a gente vive vive o plano espiritual também, né? E a gente tem a certeza das influências no mundo espiritual no mundo aqui, né? E eu achei legal uma frase do Du, que a gente estava tocando no Rio de Janeiro. Infelizmente foi o último show que antecedeu a gente fez o último show antes da pandemia. Uhum. E aí isso fez eu guardar o dia e o mês, que foi dia 7 de março de 2020. Mas nesse show, o Bruno tava fazendo uma entrega no momento, voz e violão. E aí eu tava do lado, assim, que a gente era lá no Rio de Janeiro, lá, aí tinha a casa, ela tinha umas cortinas, assim, aí ficou eu e o Duzinho. Aí eu falei assim, Du, cara, como é que vocês acertaram a mão, cara? Olhando o Bruno, assim, ele olhou pra mim e falou assim, cara, não é a gente. Aí eu falei, pô, que resposta. Tava assim, do nada, ele não pensou pra falar, não é a gente. Então ali, ele sempre teve a certeza que teve o cuidado de Deus nessa transição e o Bruno tá no Rosa hoje. E assim, vendo, inclusive essa semana um amigo meu de Cachoeira perguntou, como é que é agora? O que mudou? Eu falei, cara, tá legal, cara, o Rosa andando com gás, o Bruno sangue no olho pra querer coisa nova, pra ali atrás, não sei o que. Fez o Ruínas, que foi uma coisa incrível na minha vida, marcou a minha vida isso aí, cara. E o Bruno é um cara muito incrível, cara. O Bruno é um pacote completo, assim. Depois, o Bruno, faz um pix depois aí, beleza? Mas ele é um cara muito assim, porque ele não só canta bem, mas ele é um cara, assim, prestativo. Se eu ligar lá em Cachoeira pra ele, eu falei, Bruno, meu, deu BO aqui, cara. Eu preciso que você me socorra aqui. Você consegue vir agora? Ele vai pegar o carro. Inclusive, ele me passou um trote. Não vou contar qual, tá? Mas, Bruno, você me passou um trote que eu tava entrando no carro. Eu não te contei isso, mas eu tava entrando no carro pra ir te ver, tá? Olha, mano. Aí ele me fez uma chamada de vídeo. E assim, ele tava com a mão aqui pra tapar o riso, né? E aí eu tava no escuro, assim, tava no quarto escuro e tal. Aí eu falei, não, peraí. A minha esposa já tava dormindo. Aí eu fui saindo do quarto, assim. Aí ele começou a rir, ele falou, pô, sacanagem, cara, eu fazer isso com você, cara. Mas ele riu da minha cara. E ele fez esse trote comigo e com o Pedro. É que a galera que tá vendo não sabe, mas você sabe, Bruno. Eu e o Pedro, a gente tem uma parceria, cara. Tá anotado, viu? Quem bate, esquece. Quem leva... Bruno não tem como. Não tem como eu contar. Ele deu um trote bom. Eu, nessa virada de chave, né, do Rosa e tal, eu até já comentei isso algumas vezes. Coincidentemente, só coincidentemente, eu não tinha ainda feito nenhum react do Rosa. Então eu não tinha feito nenhum react com o Guilherme. Mas não foi por nenhum motivo. Quando eu comecei a fazer e quando eu comecei a pensar em fazer alguma coisa do Rosa, eu comecei a ficar de olho. Queria fazer alguma coisa nova. Foi quando eles lançaram o álbum que eu não lembro. Gran Paradiso. Isso! Pau! Gran Paradiso.
E eu tava esperando ali uns lançamentos. Eu lembro que saiu, acho que é Ambivertido, que é um clipe todo branco. Bem bonito, inclusive. Se não foi E Sempre. O clipe todo branco é E Sempre. É. Então... Que tem uma moça pintando o quadro, chorando e tal. Enfim, eu fui fazer, falei, não, deixa eu ver esse aqui, tal, mas por alguma razão eu falei, não, eu acho que eu vou esperar uma mais top ainda, na minha visão. E acabou, aconteceu o que aconteceu, não fiz. Quando teve essa virada de chave, eu falei, mano, agora eu tenho que fazer de qualquer jeito, porque agora vai estar todo mundo com os olhos nisso que tá acontecendo, né? E aí foi o que aconteceu, realmente. Deu muito bom, deu muito certo. E pra mim foi muito legal, porque eu gostei muito mesmo do clipe e tal. Foi muito surpreendente pra mim também, porque eu deixei pra... Apesar que eu não conhecia ele, né? Como acho que a maioria das pessoas não conhecia. Mas foi muito legal tudo. E ali, a partir dali, eu comecei um pequeno contato com ele por Instagram, tal. Ele agradecendo. Acho que aquele momento também de tá começando ali e tal. Pô, legal, obrigado pelo apoio, obrigado pela força e tal. Fui trocando ideia com ele. Eu lembro de uma vez a gente eu tá numa padaria e ele tá comentando algumas paradas de bastidores, assim. Ele falou assim, pô, eu lembro que o Rosa fez um show na Praça da Sé. Um show na Praça da Sé. Foi um pouco mais pro começo dele. Esse show, inclusive, eu fiz produção, que o Pedro não pôde ir. E aí, quando o Pedro não vai, eu pego umas produções. Meio maluco, assim, mas eu faço. Eu tava de produtor nesse dia. Aí ele falou assim, pô, meu, mó doideira, eu tô me acostumando ainda com esse negócio de fone de esse show foi um negócio pra ele, assim, foi... E tal, mas, cara, tamo indo, cuidado com a letra, é concentração, é a postura, é o negócio aqui, mas tá dando certo, tal, não sei o que lá. E aí, se eu não me engano, um tempinho depois, Rosa ia fazer um evento numa comunidade que tem bem colada na Estação Pirituba. Sei. E aí ele até falou, mano, vai lá, tal. E eu morei muitos anos em Pirituba. Eu conheço tudo ali, tenho amigos ali Thiago Brado já tocou ali também. É? Eu acho que o Thiago Brado tocou no mesmo dia, inclusive. Acho que antes do Rosa. Então. Mas eu lembro. Que tem o palco e umas escadas, assim, né? Tem uma escadaria. Eu não conheço lá dentro. Você não conheço lá dentro, mas eu sei porque o acesso ali, eu frequentei muito a estação, então você sobe e passa pela passarelinha ali. E você vê ali a parte externa, você vê, e eu já cansei de chegar do trabalho e ver alguma coisa acontecendo, algum evento e tal. E sempre me chamou a atenção. Eu falei assim, caramba, mano, parece que é legal aqui, mas tal. E aí quando ele falou que ia, eu falei, pô, mano, da hora. Só que onde eu moro hoje é longe de lá. Aí acabei não indo. Mas a gente começou assim, sabe? Tal. E até que virou que ele foi o primeiro episódio do meu podcast. Que nós fizemos em Valinhos. No estúdio de um amigo nosso. E... a gente tava gravando Ruínas nessa época, não era? Creio que sim. Que foi 2022, final de 2021 esse rolê, você vai. Porque a gente tava gravando... Foi em março, não, foi março do ano passado, mais ou menos. Fevereiro, talvez. Foi o começo do ano passado. Então, não, foi janeiro. Pode ser, também. Foi janeiro. Foi o começo do ano passado. Você tem certeza então foi, que o podcast isso. Começou... então foi isso. Porque ele deve ter comentado com você sobre o clipe e aí você já fez o react lá. Foi. Deixa eu abrir um parênteses, que é coisa que você não vê um vocalista fazendo, assim. E o Bruno entrou e fez. Ele toma gelado. O Lerão, alguém da banda passou pra ele uma lista de fã-clubes. E era uma lista gigante, cara. Gigante a lista. Ele fez vídeo pra todo mundo. É mesmo. Na estreia ele foi assim, olha, fã-clube tal, eu sou o Bruno, novo vocalista do Rosa Saron, obrigado que a gente possa seguir daqui, tal. Oi, fã-clube tal, não sei o quê. Um por um. Aí eu falei, mas ele é diferenciado, mano, e ele acho que já tem colhido, falando da vida dele pessoalmente, ele estar no Rosa, acho que é uma colheita, porque eu ouvi o álbum que ele tinha, tem, né, no caso, não deixou de ter, que é Médico de Almas, tá? Pô, é uma outra vertente, mas, cara, é um álbum bom, cara. Um álbum muito bom, ele é bom, ele é muito, cara, muito de boa. Acho que as pessoas colhem muito frutos pelo que elas são também. Que é mais ou menos o que você comentou sobre entrar em bandas grandes, não é só tocar, não é só ser um bom músico. Tem os relacionamentos, tem os contatos, mas o que faz uma pessoa te indicar? Às vezes não é só você tocar.
Eu indico pela pessoa que você é, e você conhece às vezes o cara, você sabe o que, que ele pensa, o que ele procura, e aí é a conexão. Então não é também só, eu toco bem e tenho network, mas cara, mas quem você é? Às vezes você não vai dar certo. E é um lance muito, muito assim, é um detalhe, cara, porque assim, ó, se você tem um trabalho, você tem um contato, como que aconteceu? Porque o Dakota, ele saiu do Rosa, ele falou, eu não vou mais. Aí a banda se perguntou, quem agora? Uhum. Na época, tinha um técnico que saía de Cachoeira de carro e ia pra Campinas, igual na situação que eu vivi. Uhum. O Duzinho lembrou de mim. E na época, quem eu tinha mais contato era o Guilherme. O Guilherme, que era como ele passava mais tempo no estúdio, que ele era o produtor do Casa dos Espelhos, na época, lá em 2005, e ele passava mais tempo em Cachoeira, e ele era mais próximo do Bruno também, assim, o Bruno Espíndola. Uhum. E aí a gente ficava mais junto ali. Quando eu entrei, eu achei que o Guilherme tinha lembrado. Então, quando caiu a parada, quem? Aí o Duzinho, tem um moto em Cachoeira. E aí é nesse momento que é o ponto-chave da questão. Porque você construiu um relacionamento, você teve boas ações, boas relações, e aí no momento exato o teu nome é lembrado. Sim. Ele não lembrou porque o cara toca bem. Ele lembrou de mim. Aí vem o pacote todo. Mas ele lembrou. As impressões que ele teve de você, tem tudo isso que vem junto. Pode Exato. Então, para se você pegar quem trabalha de sideman e acompanhar no YouTube a galera falando, você vê que sempre é por alguma indicação. Uhum. É o que você falou, fazer o cara lembrar o teu nome, né? E não é o fato de você tocar, mas é o fato de você toca, mas você é gente boa, você sabe conviver. Porque, galera, por mais que pareça legal, mas é um negócio muito difícil. Uhum. Estar na estrada, você abre mão de muito tempo que você poderia estar com a família e tal, você tá na estrada. É legal pra caramba, eu adoro fazer o que eu faço, mas tem um preço. Uhum. Tem ali, você tá se desgastando, a tua saúde gasta mais rápido. Hoje eu sinto isso. São 12 anos aí, eu sinto a diferença, eu olho fotos e tal, uns quilinhos a mais. Tô de dieta, inclusive. Opa. Mas eu sinto, assim, bem, assim. Mas esse meio, na hora que tá ali, que o cara... Pô, mas e agora? Indicação. O Celcinho entrou na oficina por indicação. Né? Então você vê que... É isso, você tem que fazer a parada, você tem que ser quem precisam que seja, vamos dizer assim, né? Você tem que ser por você, mas o perfil das pessoas diz muito. E eu acredito nisso. Quando a pessoa às vezes está cutucando muito, né? Tipo, você quer ficar insistindo muito, provavelmente não vai conseguir, né? Porque esses caras que tem esse tipo de... O cara que tem essa maturidade que o Rosa sempre demonstra, né? Eles não vão, tá batendo o cara aqui, não, peraí, vamos lá, calma. Tem que, né? Porque a banda é uma família, né, mano? Tem que ter bom relacionamento, tem que ter o mesmo foco. Principalmente uma banda que leva uma mensagem. Imagina você fazer 15 horas de estrada. A gente fez agora, recentemente, aí uma cidade de Serra. Não, do lado de Serra. Uma cidade no Espírito Santo. Uhum. Do lado da cidade de Serra. Não lembro o nome da cidade agora, mas foi agora, recente. Aí os caras saíram de Campinas, passaram em Jacareí, caíram na Dutra e vieram. Eu peguei no caminho, mas para eles foram 18 horas de viagem. Uhum. Para mim foram 3 horas a menos. Entendi. Mas pensa, são várias horas, 18 horas de viagem. Uhum. Como é que você vai conviver com um cara que não sabe conviver em grupo? Um cara que é difícil. A gente teve pessoas na equipe que o cara levava. A passagem dele foi rápida, provavelmente ele tá em outro nicho, mas enfim, ele levava a água da casa dele. Água alcalina, não sei o que, pro momento tal, água, mais não sei o que. Aí teve um dia que ele foi no nosso quarto, a gente dividiu o quarto, eu e ele, aí na hora que ele abriu uma mala,
E começou a tirar as águas dele. Na hora eu pensei, falei, pô, não vai longe, não vai aguentar isso aí. O cara é maluco. É. Não, mas isso é uma das coisas assim que são, mais ou menos, por aí, essa ideia. Tirando as águas e tal, e não, porque não, onde eu vou dormir que eu preciso, não, eu preciso dormir 8 horas por noite. Entendi. Não dá, cara. Aí não aguenta, mano. É por aí. Porque tem algumas coisas que você não pode ser assim, não dá pra você Não ser dá, assim e não conseguir dá. conciliar, né, mano? Porque vai ter dia que talvez vocês vão ter um dia inteiro de folga, dependendo do lugar que vocês vão, né? Às vezes pode acontecer, vamos pra tal lugar lá, ó, temos um dia livre aqui pra poder... Mas o dia livre... Mas vai ter dia que você vai dormir 4 horas por noite. Exatamente. Porque você tem que viajar, não dá, mano. Comer, vamos supor... Tem até o Adriano Calabrese, que é um brotherzaço, meu, ele sempre falou ele não gosta do coentro. Ele fala, não, tem coentro. Aí vai pro Nordeste, nossa, tem coentro em tudo, não sei o quê. Mas isso nunca foi um problema dele ser um cara, assim... Não, mas ele levava isso numa brincadeira, então ele deixava mais agradável o ambiente. Ele nunca escondeu que ele não gostava do tempero ali. O coentro a galera que curte, ou você gosta muito ou você não gosta, né? Mas ele deixava um ambiente legal, mas é um cara assim, quando eu entrei na música, o cara já tinha anos de caminhada e tá até hoje aí, e aí é um cara que sabe lidar na estrada, sabe conviver, sabe? Então tem certas coisas que assim, não é que você tem que gostar de tudo e aceitar tudo, mas tudo é a forma que você coloca, a forma que você se coloca ali, né? Uhum. Eu sempre costumo falar isso lá com os meninos do Rosa. Eu sempre cheguei com muita clareza para os meninos e falei assim, o que eu penso, mas a forma que é colocado, entendeu? Porque tem cara que vem querendo dar carteirada. Meu, mas espera aí, qual que é o teu lugar aqui, né? Você não pode fazer isso. Independente, até não por questões de hierarquia, mas, não é legal você dar carteirada, né? Você tá na rua, o cara te dá fechado, você vai querer carteirar o cara. Eu já fui esse cara, mas eu já melhorei, já evoluí isso aí. Mas tudo é a forma que você coloca, né? Então, para deixar o ambiente mais agradável. Verdade. Antes de a gente falar de Ruínas e dos seus projetos aí, tem duas perguntas aí. Os caras do Rosa, de um modo geral, assim, o clima deles, assim, mano, como que é? Me dá... porque já são bem tiozão, né? Desculpa a gente, mas vocês são tiozão. O Bruno até que não. O Bruno é um ano mais novo que eu. O Bruno... Ele aparenta ser 10 anos mais novo que eu, mas só um ano. Mas são todos caras muito experientes, muito vividos e tal, mas o clima nas internas, nos bastidores, mano, como que é? A pergunta seria como que é fazer parte desse time, mano, pra você, assim? É muito bom, cara, é muito bom. Não é à toa que eu sigo aí nessas mais de uma década na banda. Eu sou o cara da equipe que estou mais tempo na equipe no Rosa. Até então era o Giló, que era o cara da técnica, que fazia as vendas no merchandise e tal. Ele tinha ficado 10 anos, eu fiquei, agora eu tô indo pro 13º. Mas a convivência é muito boa, cara. O Rosa, ele tem uma vantagem muito legal. O Rosa sabe se reinventar. Né? Isso é verdade. E eu até chamo a atenção para vocês até notarem. Todo mundo notou isso, né? Quando foi um choque a saída do Guilherme. Quando o Guilherme saiu, o que o Rosa fez? Se reinventou de uma forma absurda, né? E aí é o que você falou, de você atrair e tal. Aí o que os caras atraíram o Bruno, né? Então já formou um pacote legal ali. E o clima é muito legal. E, assim, não tem uma parada que você fica... E digo mais, porque durante a viagem você tá com todo mundo, né? Mas na hora de uma passagem de som, na hora de você tá desmontando e tal, você tem mais contato com a equipe. E a equipe é incrível. A equipe hoje do Rosa tá muito alinhada, tá muito determinado. A gente tem o Ricardo Domingues no PA, que é o guitarrista, que é o segundo guitarrista lá do Ruínas, né? O Emerson, que a gente chama de Arminho, tá no técnico de monitor. Aí comigo faz o Lucas Cunha, que é o tecladista.
Aí tem o Rafael Coura, que é o hold, e tem o Anderson Molino, que é o outro hold, e o Pedro, produtor. Então essa galera tá bem alinhada, tá bem assim, focada e a gente executa o que é para executar, para entregar legal o espetáculo. E o clima é muito bom. O clima é muito bom. É leve. Os caras são brincalhões, divertidos? Mas muito. Mas muito. E tem que abrir o olho, senão os caras te passam trote, né, Bruno? Que da hora. Eu ainda vou trocar ideia com eles todos, ou separado, não sei. Mas é mais difícil, né? Você juntar a galera, ainda mais que eles estão lá. Então, já consegui o Bruno, já é o primeiro passo. Agora vai acontecer. Em algum momento, eu vou dar um jeito de levar eles lá pra Valinhos lá e... Legal. E tem muita história, e fazer acontecer, muita mano. história, os caras. Vai ser legal. E ainda dentro dessa coisa do Sideman, o que você pode falar e ao mesmo tempo até como dica, algumas coisas de certa forma a gente já comentou aqui, para que o cara não tenha um ego maior do que o necessário, no sentido de, pô, tudo bem, eu acredito e suponho que talvez algumas coisas já tenham até sido claras quando você entrou, né? Porque tem muito essa coisa de, pô, mas o cara é da banda, mas não é da banda. O cara é da banda, mas não tá na capa. Mas por que isso? Pô, honra o cara já não vai efetivar. Ou o cara ficar nessa, pô, mas eu já tô dando um exemplo, né? Você tá entendendo? Tô dando um exemplo, eu tenho certeza que não é o seu caso, nem sua com eles, nem deles para com vocês não tem esse tipo de problema. Mas às vezes o cara, talvez, pô, com 13 anos, um cara que às vezes deixam umas besteirinhas entrar no corpo, vai falar assim, pô, mas e aí? Vou trocar ideia com esses caras, mano. Tem que fazer parte da banda, tem que ser oficial, tem que... Como que é essa relação de entender o seu lugar, de entender a sua importância até um certo ponto? Você, em algum momento, de repente, teve uma impressão, sensação? Como foi a conversa deles com você em relação a, você tá entrando pra isso aqui, é isso aqui, acabou? Você se sente... Existe um sentimento, talvez, de ser menos ou mais, enfim, contextualizando. Eu posso dizer que eu tenho uma certa vantagem pela quantidade de anos, né? Então eu já não preciso ficar provando pro Rosa do profissionalismo da minha pessoa. Eles já me conhecem, já convivo muito tempo com os caras. E no começo não teve essa conversa. Não teve, né? E teve a conversa assim, você vai tocar a guitarra e tem a parte do equipamento que você vai cuidar e tal. Mas muita coisa você vai pegando na estrada, né? Como você vai se comportar, como você vai reagir, em relação a como você fala, a hora que você fala. Tem tudo isso. Mas é tudo questão de ajuste. Você perguntou, teve algum momento? Teve vários no começo, moleque. Então, assim, faz parte, você perde a mão, você quer fazer um solo, você quer sair um pouquinho mais, não, mas aí tem um produtor lá que vai te direcionar. Você quer ser o cara do negócio e não o cara que faz parte do negócio. E hoje eu entendo assim, não é só fazer parte de uma banda. Hoje o Rosa precisa ser empresa também, né? Então não é essa parada assim... Eu já tive banda, precisei abrir CNPJ com os caras, então eu sei o que é isso agora. Eu aprendi com os anos, né? Vivendo coisas e vendo coisas. Inclusive, eu deixo isso claro sempre quando eu lanço um trabalho no YouTube, eu mando uma mensagem pros caras, agradecendo eles, porque toda a questão administrativa que eu pude ver o Rosa fazendo, eu aplico onde eu faço. Então, vamos supor, vai gravar um clipe. Então, o que precisa ver? Precisa alinhar, fazer a produção. Como é que faz a produção? Liga para quem? Qual é o contato? Horário, fluxograma, planilha, custo, quanto? Tá vendo, galera? O pessoal acha que é ligar a câmera, chamar o sobrinho da tia do não sei do que faz e fazer. E isso eu vi, e isso eu fiz porque aprendi vendo. E olha que curioso, sobre espaços.
tem um trabalho no YouTube, no meu canal, que é Obrigado por Estar Aqui, que é a Vanessa Macedo, que é uma cantora de São José dos Campos, e o Eduardo Faro, que é o guitarrista do Rosa. A gente fez junto esse trampo lá no meu canal. E aí, quando ele foi no evento lá, quando foi na gravação, a gente fez num espaço para casamentos em São José dos Campos. Quando ele chegou lá, já tinha alinhado com ele hotel e tal. Então, assim, até ali ele me via como o sideman da banda e tal, que eu ia lá só pra fazer aquilo lá e tal. Quando ele viu fora da banda, ele já acompanhava e via os trampos que eu sempre fiz no meu canal. Tanto é que o Rosa nunca se opôs a nada. Eles sempre permitiram a questão de tocar músicas, versão instrumental. Eu sempre fiz cover, versões das próprias músicas do Rosa. Só que nesse trampo que o Duzinho foi fazer a participação, ele viu também os bastidores. Eu trabalhando no bastidor. Tipo, preocupado em ligar pra pizzaria pra ter a pizza, depois que acabar o evento, ter comida pros caras e tal, não sei o quê. E por que eu tô contando isso? Porque eu mencionei há um pouco tempo atrás na conversa que chegou um dado momento do Rosa de Saron, que o produtor, o Pedro, em alguns momentos ele chocou a agenda e ele não pôde ir. Aí o Duzinho falou, coloca o Mota. Porque eu já vi ele trabalhando. Então, cara, aí você pensa, a responsa que é você ser o produtor do Rosa de Saron pra entregar um show na cidade. E eles confiaram. É óbvio que pontualmente, né? É um show específico, porque o produtor oficial atualmente é o Pedro. Mas é confiar isso. E aí eu tenho que fazer com excelência. O resultado normal é o resultado que dá certo. Não pode ser menos que isso. Né? O resultado ok é o que tem que dar certo. Até tem um show muito... que assim, a gente foi embarcar, cancelou o voo e na hora, e aí eu tenho que conversar com a companhia, pegar hotel e tal, e alimentação, muda toda a logística, improviso. Então são coisas que eu aprendendo com eles, eu apliquei ali mesmo. Então assim, não é só mais... Então, e outra coisa, eu indo de produção, e na hora do show, todo mundo subiu no palco, subiu 3, 4, eu pego a guitarra e toco. Acabou o show, tiro a guitarra, vou, aí eu acompanho os caras, aí vira produtor de novo. Que louco. Tanto é que teve um contratante que ele... Foi engraçado. Que a gente tava tocando assim, aí... Eu acho que ele não assimilou, cara, que eu ia tocar, né? Aí começou o show, eu já tinha alinhado com ele e tal, não sei o quê. Aí quando tô no palco assim, ele tava me procurando, cara. Ele me procurando, cadê o produtor? Ele... tá ali, eu tava tocando. Aí eu falei, fala com ele. Aí era o Rafael, que é o Hold, ou o Hermes, né? Que é o técnico de monitor ali. Aí falou que era sobre os agradecimentos, que normalmente tem a prefeitura. Mas foi engraçado. Mas aquilo, cara. Desenrolar, não deixar a peteca cair e entregar o resultado bom, cara. E aí você vai construindo, né? Você mostra para as pessoas que você não só toca, mas você tem outras funções. Você pode executar outras coisas. Dado isso, eu também apliquei dentro do escritório do meu pai, que quando deu a pandemia parou tudo. Meu pai todo atolado lá de serviço. Aí, um dos poucos momentos da vida que ele desabafa, eu liguei pra ele e ele falou, pô, tá difícil aqui, cara. Tá cheio de serviço aí. Tô sem ajuda e tal. Eu falei, não vou te ajudar. E aí, até hoje a gente tem um escritório de engenharia lá em Cachoeira Paulista. Legal. E aí são coisas da vida que a gente aplica. Que eu falo que a melhor faculdade é a experiência, né, cara? Verdade. Você poderia ter feito um curso aí dessas paradas, mas na hora de aplicar é diferente, né? Tanto é que... Você já vem dos caras, você aprende da melhor forma. Eu fiz uma faculdade de gestão, terminei recentemente. Mas quando eu ia ver os assuntos lá dentro, eu falei, mas isso aqui já é prático já. Então eu já entrei com a prática do negócio e vi coisas na teoria. Foi o inverso. Normalmente você vê a teoria primeiro, né, numa faculdade, num curso, e depois você vai aplicar a prática. Eu já entrei fazendo... Já tinha produção, já tinha administração no escritório e tal. Aí a faculdade veio e deu aquela organizada. Falei, não, esse aqui eu já pratico. Tanto é que teve muitas provas que eu escrevia lá sobre as minhas experiências no escritório. Ainda tirava nota ainda. Aí eu...
E aí, como que vem a ideia, mano, de fazer Ruínas? Qual que é a ideia? Tem mais coisa pra vir? Como que é aí o trampo do Adriano Mota? Pra quem não sabe, Ruínas está no YouTube, no canal do Adriano. E tem um react meu também, com um time maço embaçadíssimo. Quem que são os caras? Como que foi? Conta aí pra nós. Cara, Ruínas é um marco na minha vida. Esse ano de 2023 eu faço 10 anos de canal, né? Em novembro eu vou completar 10 anos. E eu fiz várias coisas lá, cover. Chamei o cara, até o Matheus, que cantava no Bros, que canta no Bros. Ele é amigo da família Chiguez também e tal. É. Tem um trampo lá, tem o Renato Viana cantando. Matheus é o do rock? É, ele mesmo. Ah, tá. Porque eu tenho essas referências. Eu sei que um é do rock, o outro é do samba. Que imita o Silvio Santos de maneira incrível. Tem o Renato Viana, que ganhou The Voice. Sim. A Vanessa Macedo. Várias coisas. Shows ao vivo. Peças que eu tirei do Matheus Assato. Tem lá, tocando guitarra. Tem várias coisas no canal. Só que tem algumas pontuais, né? E aí a gente faz uma produção maior. E aí numa live em 2020 ou 2021, o Rosa tava fazendo uma live em Campinas. E aí o Ricardo, que é o técnico de PA do Rosa, que é um irmãozão meu, a gente tava no bastidor enquanto tava arrumando, conversando e tal. Eu falei, Rica, eu tô querendo fazer um negócio assim, fora da curva. Pra causar, causar ruínas. Eu falei, cara, eu nunca gravei um rock assim e tal. Ele falou, pô, manda a referência pra mim aqui que eu vou ver o que eu tenho aqui. Conversa assim. Aí passou, mandei umas referências, ele mandou algumas. Aí passou uns dias, ele falou assim pra mim, assim, cara, eu tenho uma base aqui, um arranjo, que é meio que na onda de 100 que você tá pensando. Escuta aí. Aí ele me mandou, já tava praticamente, Ruína já tava pronto praticamente. A parte da base, né? O arranjo A, B, o C da música, já tava pronto. Aí eu falei assim, Rick, é isso aí, cara. Vamos botar uma melodia nisso aí. Aí eu falei pra ele, deixa a melodia e letra, eu vou me desdobrar aqui. Aí eu chamei o Marcelo Monteiro, que é um grande cantor e também designer do Rosa de Saron, que é as artes que você vê do Rosa, é ele que faz o desenho. E tem um trampo dele comigo no meu canal, que é quando eu completei 10 anos de Rosa, ele é o Marcelo Monteiro e a Alessandra Brandão, que a gente fez um trampo de comemoração de 10 anos. Mas enfim, aí eu chamei o Marcelo e a gente foi fazer a melodia com a letra. Eu já tinha feito parte da melodia, o Marcelo veio, eu mandei uns textos, umas partes, uns trechos, aí o Marcelo ia lá, falei, tal, aí foi. Aí eu falei, cara, eu vou falar com o Bruno. Aí eu trouxe o Bruno. Aí o Bruno focou mais na melodia do refrão. Só que a gente virava madrugada fazendo reunião online, escrevendo a letra. Porque tinha que ser porque era um tiro só. Sim. Era um tiro só. A gente tinha que acertar a letra, a melodia. Tinha que ser tudo aquilo. Aí beleza. Finalizado. Música, melodia e letra. Vamos chamar os caras agora. Você já, nesse processo, você já ia pensando no, putz, quem que pode ser? Já ia. Aí o Ricardo foi passar um final de semana em casa. Foi visitar lá e tal. Aí a gente tava fazendo... Eu lembro que até que a gente fez um negócio de boteco lá que ele fala, que é um enroladinho de pão, cara. Muito bom, frito. Muito bom, cara. E aí ele falou assim, pô... Eu falei, e o batera, o Rick? Ele falou assim, cara, eu fiz essa batera aqui, porque ele monta umas bateras lá. Ele falou, tem um cara que a gente vai chamar ele, vai ser o Mike. Cara, foi assim, ó, ele pegou, a gente trocando ideia na cozinha assim, ele pegou o celular, fala papai, ele, seguinte, tem um trampo aqui e tal, não aceito não como resposta. E falou tal, e mandou a música. Aí passou 5 minutos, volta o áudio do Mike. Mano, só me fala, papai. Só me fala o dia, tô dentro. Tá vendo, Mike? É assim que você tem que me responder, Mike. Mandei mensagem, me deixou no vácuo, pô. Aí, beleza.
Mike dentro, tal, não sei o quê. Aí vamos pro... O Bruno já tinha topado. Aham. O Bruno foi o primeiro cara que eu... Antes até do Ricardo, Ah, né? De oficializar com o Ricardo, eu já tinha... Porque eu não tinha... Antes dessa conversa com o Ricardo, eu não tinha um projeto. Mas antes disso, eu já tinha falado com o Bruno e com o Rosa. Então eu falei, cara, eu tô querendo fazer um projeto que o Bruno cante, cara. Vocês liberam, tudo bem pra banda? Tudo bem. Pronto, guardamos essa informação. Aí veio tudo isso aí. Conversei com o Ricardo, isso aqui. Aí o Ricardo já tava na gig pra fazer a outra guitarra. Baixo. Quem que vai ser? Aí também o Ricardo. Aí, na verdade, a gente tava no WhatsApp conversando, aí foi meio que quase que junto a mensagem a gente falando do Felipe Andreoli. Aí eu falei, cara, o Andreoli, ele vai ser uma peça incrível pro projeto e tal. Aí eu falei assim, só que eu não tenho contato com ele nenhum. Ele falou assim, eu tenho, cara. O Samu, que é o Dream Theater Cover lá da região de Campinas lá, que inclusive tocou com o Guilherme na turnê do Guilherme, o Samuel. Uhum. Ele tem contato com o Felipe. Aí ele mandou um áudio pro Samu, falou, fala com o Felipe, tem um projeto, guitarrista do Rosa, tal, e tal. Explica pra ele certinho e tal. Aí o Samu fez a ponte. Aí volta o áudio do Andreoli. Pô, obrigado por indicar aí e tal. Claro, vamos, demorou, vamos fazer e tal. Aí o Samu deu um alerta pro Ricardo pra me passar. Falou, só manda mensagem pra ele se você for chamar o cara mesmo. Não fica rodeando o cara. Uhum. Porque tem muito disso, né? Que às vezes você quer só trocar uma ideia e tal. Aí quando Sim. decidiu, vai ser o Andreoli? Vai ser o Andreoli. Então beleza, vou mandar mensagem pra ele. Aí eu mandei mensagem. Aí pronto. Alinhamos. Todo mundo. Ele aceitou, já tinha aceitado tal. E falou, pô, obrigado tal. Todo mundo aceitou. E aí foi a hora de todo mundo gravar, né? E aí, cara, o Mike com... Todos eles, né? Todos eles. O Bruno, teve uma hora que aquele berro do Ruínas... Sem mentira, cara. Na hora que a gente tava no estúdio, na hora que ele berrou dentro da sala, assim, o Ricardo, ele se jogou no chão. Ele pôs a mão na cabeça assim, se jogou, começou a rolar e falou assim, meu Deus, cara. Tipo assim, bizarro. Copa do Mundo. Copa do Mundo. Gol de Copa do Mundo. E aí o Andreoli, a gente mandou o Mike, destruidor, fez lá a batera, mandou, aí o Ricardo botou lá na mix, e o Andreoli também. O Andreoli, cara, ele mandou, aí eu falei assim, o segundo A da música, dá uma esquentada, que fica aquele baixo, inclusive o seu react, você fala, nossa, que ele traz aquele fraseado. Eu falei, pô, dá uma esquentada ali. Foi a única coisa que eu falei pra ele. Aí ele já, logo assim, já mandou, pronto, tal. Dia do clipe marcado. Vamos pra cima. Foi lá. Aí foi lá em Cachoeira Paulista, num galpão. Inclusive eu queria agradecer o Smart Car, que gentilmente cedeu o galpão lá, que é um amigo nosso lá. Faz projetos com meu pai. Ele tem uma oficina mecânica e tem a agência de carro dele lá. Então legal. Ele liberou o galpão. O galpão tinha... Aliás, o galpão tinha sido um projeto do nosso escritório e ele ia alugar. E antes, nesse intervalinho, cara, ele conseguiu encaixar a gente lá. Tanto é que depois que gravou o clipe, ele já logo ocupou o galpão dele. Mas aí a gente gravou lá e eu queria até fazer uma ressalva muito interessante, cara, que fica até de dica aí pra quem trabalha com conteúdo, produção. A gente foi fazer uma visita técnica nesse galpão, eu, o Bruno Espíndola, que é uma outra conexão também, que eu já falei dele aqui, e ele tem uma empresa hoje que é a Mangata Produções, que é uma empresa de clipes, enfim, de áudio, muito trampo lá. E aí ele falou, não, vamos fazer o Ruínas. Aí foi ele, a esposa dele, a Mayara, a gente chegou no local, ele olhou assim, ele falou assim, cara, vamos botar um praticável aqui no meio e ir trocando a galera? Aí na hora eu tava assim, ó, aí eu fiz assim. E como a gente é muito amigo, eu olhei pra ele e falei assim, Bruno, eu não comprei essa ideia, cara. Eu achei nada a ver. Mas eu vou aderir. Eu não tô comprando, mas eu vou confiar em você. Aí aí chamei a empresa do Andinho, lá de São José dos Campos, de luz, né? Aí deu tudo certo. A gente gravou o clipe. E eu te falo o seguinte, a Ruínas, como produto,
ficou muito melhor do que eu esperava. Muito melhor mesmo, assim. Eu não esperava aquilo. A música já era algo impressionante. A música já era. Mas quando eu vejo o vídeo, eu falei, meu Deus. Que tem aquela troca no meio ali. E quando você falou da oficina, do DDG, eu tenho esse sentimento com Ruínas. Eu quero ver o próximo. Entendi. Entendeu? E eu vou adiantar aqui, em primeira mão, que a gente não abriu isso ainda. Vamos dizer assim, Ruínas 2 já tá gravado. A base dela já tá pronta. Já existe essa música. Por que ainda não veio? Esse ano, eu lancei em 2021, 22, estamos em 2023. Por questões orçamentárias, que é difícil, você sabe disso, é difícil a gente mobilizar tanta coisa, os custos disso, tudo mais. E é único e exclusivamente isso. Talvez eu faça aquelas campanhas de arrecadação para ver se a galera entra, compra a ideia e a gente executa. Daí eu vou ver as participações e tal, se eu mantenho a mesma banda e a gente faz uma segunda música, ainda não sei. A ideia ano passado era ter feito um show, mas foi foi conturbado. Eu vivi uma situação muito delicada no passado, que a minha esposa, ela descobriu um câncer na tireoide e a gente... E assim, Ruínas, inclusive, foi uma das coisas que deixou o mar um pouco mais calmo, que eu olhava e falei, nossa, eu tenho um trampo legal e tal. Porque no decorrer do ano, a gente viveu todo esse turbilhão aí. Até não consegui lançar mais nada e tal, porque a gente focou na saúde dela. Hoje, graças a Deus, tá zerado, não tem nada, ela já retirou. E vencemos. Inclusive, vou aproveitar que eu falei no começo da conversa que esse mês é um mês de comemorações. Eu queria deixar um beijo pra ela, porque esse mês de 2023 nós estamos completando 8 anos de casado, cara. Aí, que maravilha, hein? Então, amor, te amo. Eu tô me especializando em trazer gente aqui que faz declarações de amor pras pessoas. Eu faço toda vez, você que não liga. E aí em 2022 teve essa parada legal em janeiro. Aí durante o ano a gente viveu, foi um ano bem agitado no sentido de emocional, pessoas indo, né, assim, amigos e saúde, balado, porque assim, você tá com a tua parceira, a bomba não explode em você, mas explode do teu lado aqui, pô, você é um parceiro de vida aqui, você tá junto. Então vamos vencer essa batalha e vencemos. Então 23, estamos aí, tem a música, eu não tenho ideia, André, sobre o que vai ser no meu canal. Já tive várias sensações que foi minha aposentadoria no canal, nunca abri isso pra ninguém, tô abrindo aqui pra você. Opa. Já tive esses desejos, assim, tipo assim, eu acho que já deu, já. Eu vou seguir outro caminho. Até por conta da questão com meu pai lá, olhando outras coisas. E o Rosa também tá a milhão, né? Então, eu já tenho minha vida com o Rosa ali, movimento as minhas redes sociais, mas o YouTube ali no meu canal. Mas eu não vou falar assim, parei. E também vou falar, vou fazer esse ano. Então, vou ficar ali no período sabático. E vou ver o que dá. Não tenho um plano. Você tem algum plano de projeto e tal? Eu tenho a música e é o que eu tenho. Não tenho mais nada assim. Falei com fulano. Não. Eu tenho algumas ideias na cabeça, óbvio, mas... E Ruínas no YouTube bateu quantos views? Acho que tá na casa dos 160, 170 mil. Você esperava quantos? Então, eu não esperava, cara. E eu vou falar a verdade pra você, cara. Eu impulsionei R$200. Botei R$200 pra impulsionar só. E por isso que eu falo que foi um marco. Que nas minhas redes sociais eu nunca vi igual, assim. Foi uma curva muito assim, expressiva. A nível de... A música entrou numa das maiores playlists de rock do Brasil. Não é do Spotify, é aquelas playlists privadas, mas que tinha, sei lá, quantos mil seguidores lá. E entrou lá. Tocou muito, cara. Tocou muito. No Spotify ela já tá batendo 100 mil plays. Legal. Então, assim, eu tenho vídeo lá que
tem 300 mil. Mas aí a gente tá falando também de algoritmo. Eu não sei como é que tá funcionando o algoritmo. A gente teve, antes de começar a conversa, a gente teve essa conversa aqui do algoritmo e tudo mais. Eu não sei como é que tá lá. Não dá pra você achar um resultado. É por isso. Você fica... Não sei. Não sei o que é. E a minha dúvida é o seguinte, porque o boom que deu de Ruínas foi muito mais expressivo. Eu vendo comentários, vendo curva, tudo, foi muito maior do que quando eu lancei o cover mais expressivo do meu canal. Que hoje tá quase batendo 300 mil. Então, pela lógica, eu até já brinquei com os meus amigos. Eu acho que se tivesse lançado isso há uns 5 anos atrás, o número poderia ser diferente. Não sei. É uma... Mas é que... A fonte é minha cover, mente. Ele tem uma coisa que é assim, muita gente vai... Tô dizendo muita gente para não generalizar, mas eu até ouso dizer que todo mundo vai assistir um cover pela música, não por quem tá tocando. Até que a roda inverta, até que, poxa, a gente comentou do Matheus Assato. O que o Matheus Assato eu quero ver ele fazendo, o que ele fizer. Mas num determinado momento, é a música que leva. Ele fazia uma... que nem o que eu faço com reações, não sou eu, é a música. Aí quem olhou e falou, mas eu gostei do jeito que esse cara faz, vou ficar por causa dele. Mas tem muita gente que vem, vê a música e vai embora. Vai, ouve a música e vai embora. E o Ruínas, com certeza, ele chama a atenção pelo trabalho em si, pelo conjunto da obra, que também envolve outros nomes, mas que leva o seu nome, e aí tá tudo um conjunto ali. Eu acho que a questão de você ter vários caras, e você tem o Mike de um lado, você tem o Andreoli de outro, você tem o Bruno, o Ricardo. Então são caras de situações diferentes, que vivem... Vários nichos, né? São nichos diferentes. Isso é muito legal, cara. Isso com certeza deve ter agregado muito. E principalmente de ter o Andreoli ali, que querendo ou não, o cara é fã, o cara curte o som, ou o cara, enfim, dificilmente alguém... O Andreoli é um cara muito conhecido, né, respeitado, então bateu o nome dele lá, o cara já, opa, deixa eu ver isso aqui. Então, não, fez muita diferença. É bem diferente de a diferença foi o Bruno, de expressão de nome, Bruno, o Mike e o Andreoli, que puxaram muito o projeto. E eu costumo dizer que o Ruínas ele foi uma sequência de acertos, né? Desde a concepção da capa, que foi o Marcelo Monteiro, que me ajudou na letra, que já fez projeto comigo e tal. Vamos fazer a capa, vamos. Aí eu mandei a ideia pra ele comprou e tal. Não, vamos fazer. E assim, o time do lançamento, eu fui revelando cada um por semana. Então criei uma expectativa na galera, porque eu não tenho um número de seguidores expressivos, mas o nicho tá lá, a galera que conhece meu trampo tá lá e tal, então naquela galera se criou uma expectativa. E aí quando eu lancei a foto lá de nós 5, os caras surtaram assim na internet, os caras falaram, não é possível que você montou esse time. E aí quando a gente revelou aquilo, a gente já tava com tudo na gaveta, já guardado, pra soltar. E aí eu tiro o chapéu pro Ricardo, que é o cara que toca guitarra no clipe, mas é o cara que mixou e masterizou o áudio. Ele trampa com o Guilherme também, né? Trampa com o Guilherme. O áudio, a mão dele, e o Bruno Espíndola, que pela Mangata fez um trampo de vídeo impecável. Foi um conjunto muito impecável, cara. Aquela ideia que eu falei pra ele, Bruno, ainda bem que você deu aquela ideia e eu cedi, cara. Que aí eu falo pra você sobre essa parada. Você comentou, né? O ego do cara. Não, mas é o meu tal, não sei o que, é o meu clipe. E não, cara. Você tá enxergando um negócio que eu não tô vendo. Vamos aí. Porque assim, cara, o Espíndola, ele é o meu brother de anos, cara. A gente era adolescente. E ele comprou a ideia, cara. Todo mundo que tava ali naquele projeto, no backstage, inclusive quem for ver o clipe lá, dá um confere na descrição, você até mencionou isso lá, né, no seu react. Dá um confere na descrição que tá tudo lá descrito. Todo mundo que tá naquela lista comprou a ideia. Então, e assim, e as conexões depois, os desdobramentos disso foi muito legal. O Andreoli ligou pro Bruno, chamou o Bruno pra cantar no lançamento do Resonance no Burberry Street, aqui em São Paulo.
O Bruno fez um show incrível. Tá no YouTube também, no canal do Andreoli. Que aí tá o Aposan na batera, né? E o Dalton na guitarra. E aí destruíram, o Bruno arrebentou. E depois o Rosa chamou o Andreoli pra gravar o Rosa Verso, que é um podcast que o Rosa fez uma temporada. Então você vê as conexões e a gente acabou... É óbvio que eu não virei um amigo de falar, vamos tomar café. Não é isso. Mas a gente se conhece hoje. Eu tenho um contato do Andreoli e mando mensagem. Teve um dia que eu postei alguma coisa, aí ele reagiu lá no story, né? E aí, mano, você tá bem? Pô, saudade de você e tal. Ele falou, saudade também, tamo aí e tal. Teve um dia que, olha que legal, ele tava querendo batizar, ele foi batizar as crianças, os filhos dele lá em Aparecida, e ele mandou uma mensagem, falou, você tem um contato? Eu falei, o Bruno, da Mangata, ele faz fotografia, então já rolou uma parada mais familiar, mais legal, assim. Então, pô, eu sou muito grato por tudo, assim. Enalteço também a performance do Bruno na música. Que quem conhece os trampos do Rosa sabe que o Bruno fez um negócio diferente lá em Ruínas. Ele fez um negócio... Ele fala isso pra mim. Eu não sei se ele abriu isso na internet, mas ele já chegou a comentar. Ele falou, cara, no Rosa eu tenho que seguir a linha que tá proposta no arranjo da banda, a proposta musical da banda. Tem uma impressão digital dos outros 3 também. Sim. Ruínas era uma parada mais... Ele falou assim, aí eu pude fazer. E aí ele entrega um negócio completamente... Tanto é que é uma coisa que impressiona, né? Sim. A forma dele cantar, né? Então eu sou muito grato, cara. Ruínas foi E eu acredito também que linka um pouco com aquilo que eu comentei lá sobre a indicação, que Ruínas, ela meio que imprimiu na cabeça das pessoas, tipo assim, o Adriano Mota... não é o Adriano Mota, mas assim, o projeto tá impresso na cabeça da galera. Pô, você conhece o músico de rock and roll? Pô, tem um clipe, o cara vai lembrar. Eu tenho certeza disso. Com certeza. Porque, pô, a gente é fã da Oficina, cara. A Oficina teve essa turnê agora do Humanos, mas a banda, ela tá agora pontualmente fazendo turnês, né? Ela não tá ativa como antigamente, né? E dificilmente vem coisas novas, né? Tipo, assim, o rock, trazendo coisas do rock. Então a gente ficou bem feliz com o resultado, cara. Deu uma coisa absurda, assim, a galera, comentário. E tem exatamente 1 ano isso aí. Muito bom. Eu vou deixar na tela final pra galera aí o react que eu fiz da música. E aí, quem não ouviu, quem não viu, enfim, quem tá pensando, meu Deus, quem de repente até já parou a conversa pra ir lá ver, que tem gente que é assim, né? Deixa eu ver, que eles estão falando tanto. A ideia é essa mesmo, mas foi realmente um trampo muito bom, mano. Parabéns. E é isso, cara. Pô, legal demais receber você aqui. Mais uma vez, obrigado pela moral, pela logística que você fez aí. Imagina, cara. E espero que tenha sido bacana, mano. Demais, cara. Eu fiquei muito feliz com o convite. E eu conheço o seu trabalho, né? Depois como eu até fiz uma história há pouco, eu falei que é um presente que a Ruínas trouxe, vários presentes, né? E você é um deles. E conhecendo o seu trampo, eu vi que você conversa com muita gente, assim. Pô, recentemente você gravou com o Luffy, cara. O Luffy é um cara assim, que eu admiro ele, assim, de longa data, admiro ele de longa data, um grande trabalho que ele faz. E eu tô muito feliz de estar aqui nessa mesa, cara. Não, obrigado. Tô muito feliz mesmo. Obrigado. Feliz de você abrir as portas aí. A gente espero que a gente possa fazer mais vezes, voltar aqui para falar de novos trabalhos. Sim, seria legal. Seria legal. Quem sabe fazer um som, não sei. Exato. Porque tem... É que a gente reunir a galera de Ruínas pra trazer aqui, quem sabe? Pô, então, tem estrutura. Tem uma bateria cabulosa aqui atrás, aqui, ó, escondida. É isso aí, então. Só as redes sociais, quais são? Adriano Mota no YouTube? Mota Adriano, youtube.com Mota Adriano. Mas se dá uma busca lá... Adriano Mota acha. Adriano O Mota no Instagram. E Facebook Adriano Mota Oficial. Você usa bem o Facebook ou não? Usa
Tranquilo? Ou só o que você posta no Insta que vai pro Facebook? Aquilo lá. O Tá Facebook bom, eu sou. Eu pego. Acho que a maioria. Hoje em dia você o Twitter, não faz uma coisa muito específica. O Twitter é o Adriano Omota mesmo. Mas a rede que eu mais movimento é o Instagram. Beleza, o Insta tá aparecendo aí também. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Não deixa de fazer tudo que eu já pedi. E mesmo assim você não fez, mas faça, por favor. Se inscreve. Não deixa de conferir os papos anteriores. Vai na playlist se você não quiser ficar procurando. Playlist tem todos os outros episódios. Esse aqui, se eu não me engano, é o 29º. E você tem papos aí recentes com o Delmo Fernandes, com o Luffy. Você tem aí mais pra trás gente pra danar. Aí tem muita gente, tá bom? Inclusive, falando de Rosa de Saron, né? Bate um papo com o João Gomieiro, da Malta, teve aqui também. E aí a gente vai fazendo essas coisas maluquinhas. Você quer outros nichos fora musical? Tem o Guilherme Palese, tem o Giba de Jesus, um locutor, o outro é da rádio, e aquela maluquice toda. Por isso é que é o Papo de Azola, tá bom? Alguma coisa pra falar, meu amor? Tá com fome. Então tá bom. Muito obrigado, galera. Muito obrigado mais uma vez, mano. Mano, obrigado, viu, cara? Deus abençoe. Mande um abraço pra Cachoeira Paulista. Será dado. Se passar em Queluz, fala, o Zola morou aqui! E já... Vou avisar a galera. Ninguém que tá lá. Não, tem um amigo meu lá ainda. O Alexandre. O Terra. É Alexandre Terra o apelido dele. Porque tudo ele fala, Terra! Ele era da Bleia, então... Ou é ainda, deve ser. Enfim, mas o resto já não tá mais lá. Tá bom, galera? A gente se vê no próximo episódio. Deus abençoe. E lembrando que os cortes desse papo vão estar no canal Andrezola, link na descrição. Valeu! Tchau!